Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos, pós-jogo, depois da derrota contundente do Sport dentro de casa para o Atlético de Minas Gerais, clube rebaixado no Campeonato Mineiro, fez algumas mudanças pós-rebaixamento e, na Ilha do Retiro, dominou, se não o controle da bola, mas dominou a essência do jogo contra o Sport. Foi o segundo adversário de Série B que o Sport enfrentou na temporada. Você exclui os jogos contra o Náutico ali num tensionamento maior e diante de um dos mais fracos times da segunda divisão, o Sport colapsou. E a nossa thumb, a manchete do programa, grita: era só o que faltava. E realmente a sensação que eu tenho, imagino que Lucas, que Cássio, imagino que você que está assistindo, imagino que qualquer pessoa que esteja acompanhando o esporte com frieza, com paixão, inevitavelmente, mas com a frieza e discernimento, e sem querer provar para o público, para os torcedores, que está certo, que as coisas estão no caminho certo. Porque talvez hoje o executivo do clube, Ítalo, que se sentou ao lado de Roger na coletiva para proteger o seu treinador, talvez ele esteja pensando nesse momento em dar uma resposta de que tudo está no caminho que deveria estar. Talvez o presidente Matheus... Isso foi externado, foi dito por ele, né? Talvez o presidente Matheus Souto-Maior, se concordar com isso que aconteceu hoje, ele vai assinar o nome dele. Porque eu acho que o que fica de mais importante dessa eliminação é entender que essa eliminação não é algo fora da curva. A gente não está aqui sentenciando um trabalho de Roger por conta da primeira derrota, porque é fácil alguém lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que não acompanha o esporte, fazer um programa amanhã e dizer: o Sport perdeu o primeiro jogo e querem a cabeça do treinador. É fácil dizer isso. O que aconteceu na Ilha do Retiro foi o ponto de chegada de algo que vinha sendo gradativamente demonstrado. A Copa do Brasil chegou para expor a verdade sobre o esporte. A verdade é que um campeonato pernambucano de qualidade técnica baixíssima ou de tensionamento elevado, o que muda o espírito de uma decisão, algo que o campeonato pernambucano escondia. O Sport enfrentou a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, um clube que fez a sua última partida no ano, não é sequer quarta divisão. O Sport empatou em 0-0, levando uma bola que bateu no travessão e na linha do gol aos 30 e poucos do segundo tempo. E o treinador, Roger, chegou na coletiva com uma estatísticazinha decorada para mostrar o quanto o Sport tinha dificuldades em primeiras rodadas de Copa do Brasil. E a gente até falou aqui nos programas dessa semana. Ele levou aquela estatística para se perdesse. E uma estatística assim que não é nenhuma novidade. Isso. Todo torcedor do esporte sabe isso que aconteceu nos últimos anos. Então, Exatamente. ele não trouxe nenhuma novidade ali, nada diferente. Então ele traz uma estatística debaixo do braço para usar se perdesse. Usou na vitória. O Sport enfrenta o Anápolis, tá? Time da Série C do Campeonato Brasileiro, eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano pelo Vila Nova, que faz um ano terrível. Tá? Vila Nova venceu por 2-0 aquele Anápolis, empatou um jogo e venceu em casa por 2-0. O Sport não conseguiu vencer o Anápolis na ilha e nem mereceu vencer. Passa nos pênaltis. Roger, de novo, vem com estatísticas para jogar, para fazer uma defesa, para desviar o foco de um trabalho que tem futebol zero. E aí vem o Atlético, rebaixado no Campeonato Mineiro. Mudou, obviamente, porque quando você chega num nível tão profundo, você tem que mudar. Mudou o treinador, chegaram novos jogadores. Mas se fala tanto que o Rocha só tem apenas 10 jogos, você mudou muito a um time que tem quantos jogos? 2 jogos pós-mudança. Tá?
e domina o Sport sem maiores problemas na Ilha do Retiro. Tá? Sem maiores problemas na Ilha do Retiro. Aí você coloca os 3 jogos em perspectiva, você tem... O Sport jogou 270 minutos contra Desportiva, um time sem divisão, Anápolis, terceira divisão, e Atlético, um dos mais fracos da Série B, rebaixado no Mineiro, na Ilha do Retiro. O Sport fez 2 gols. Os 2 bambos, saindo de cobrança de escanteio. Os 2. Jogada construída para gol contra Desportiva, Anápolis e Atlético, 0. 0. E isso a gente viu contra Retrô, e isso a gente viu contra Maguari, e isso a gente viu em parte significativa do jogo contra o Santa Cruz, isso a gente viu em um primeiro tempo horroroso contra o Náutico. O fundamental é entender que esse jogo de hoje não é um ponto fora da curva. A gente não está falando de uma eliminação que o Sport foi lá, pressionou, meteu bola na trave, o goleiro do adversário fez grandes defesas, e aí Ramon cometeu um erro e por conta desse erro o Sport perdeu o jogo. Não é esse o roteiro. O Sport simplesmente não consegue jogar. O Sport é travado. Não tem soluções. E por mais que Roger demonstre claramente não ter um time, não ter alternativas, não ter trabalho, não ter saída de jogo, não ter jogadas encaixadas, a capacidade de envolvimento do Sport nesses 3 jogos foi 0. 0. Roger jogou na coletiva que teve 55% de posse de bola. Eu teria vergonha de usar esse número, porque o Sport teve 55% de posse de bola, finalizou menos que o adversário. Somando esse dado ao que ele falou no Espírito Santo, eu acho que chega aquele momento onde parece que a pessoa que está do outro lado, e quem está do outro lado não é o repórter, não. O repórter está só mediando a história. Está interlocutor, é o torcedor. É como se o torcedor não conseguisse ir além de números tão rasos. É como se ele falasse isso. Não sei se ele realmente espera que o cara pegue esse número e reflita e faça uma reflexão. Caramba, tem razão, o Sport teve 55%. Não, o que eu posso dizer é assim, Roger é bom ir por outro caminho, porque dificilmente vai haver essa reflexão, porque o torcedor não é tão raso quanto ele parece achar que é. Só para não deixar passar, enfim, já que a gente está falando dessa sequência de coletivas de estatísticas toscas trazida por Roger, acho que a mais tosca para mim é a trazida no jogo contra o Anápolis, quando ele vem com a conversa de que ele traz um número assim, a gente até falou no nosso programa de ontem, que 58% dos times que vencem finais perdem os jogos seguintes. Isso é inacreditável, assim, cara. Detalhe, o jogo seguinte foi contra quem? Foi contra o Real Madrid? Foi contra... Assim, não faz diferença. O jogo seguinte é uma figura, seja lá qual for o jogo. É tratar o torcedor como otário. Exatamente. Otário. O que a gente está vendo a partir daqui, eu acho que para deixar claro, os pontos fundamentais são os seguintes. Ponto número 1. A eliminação, um vexame, não é uma eliminação, é um vexame absoluto na Copa do Brasil. Ele não é algo fora da curva. Ele é a soma, o retrato mais claro de todo o trabalho de Roger, salvo recortes curtíssimos de exceção. O trabalho de Roger é um trabalho perdido, é um trabalho de um treinador que demonstra enorme dificuldade em encaixar um time, em definir um time, em se desprender de convicções em relação à forma de jogo e, fundamentalmente, a alguns jogadores. Tudo levou a isso. Tudo. Cada partida horrorosa, cada repetição, cada dia que ele fez um primeiro tempo horroroso e voltou para o segundo tempo sem mexer, assim como hoje. Porque você pode ser um treinador com dificuldade de enxergar o jogo, com dificuldade de enxergar o momento. Isso acontece, às vezes você entra numa linha de convicção que acaba te cegando de alguns pontos. Isso acontece, não é a primeira vez, Roger não é o único. Mas não é só isso. Roger, além de estar perdido, ele é assintoso. Porque a gente estava até conversando na saída do estádio sobre isso, Lucas. Não tem treinador perdido no mundo que veja aquele primeiro tempo, chegue no intervalo e diga, eu vou voltar igual.
Pela terceira vez seguida. Isso, não tem. Isso não é um comportamento, isso não é uma falha de leitura de jogo. É isso que eu quero deixar claro. É uma forma ruim de trabalhar. Não é uma falha de leitura de jogo, é uma cinte, Cássio. É querer forçar o jogo que você idealizou na cabeça e não aconteceu dentro de campo. Em outras palavras, é querer mostrar que estava certo e que todo mundo está errado. E aí o destino é tão cruel que acho que com menos de 10 minutos, Benevenuto se machuca e ele precisa recorrer ao banco rapidamente. Porque ele não ia fazer aquela substituição. Não, a Ju. Não, tô falando já da volta do segundo tempo. Isso. A volta do segundo tempo, Tá, certo. que ele deveria ter mexido no intervalo, não mexe. Imagino que tinha um plano ali de jogo. Ele tinha um plano de vou aguardar 15 minutos, que é o padrão que a gente vê, e dos 15 minutos, dependendo da reação, eu vou fazer minhas mudanças. E ele não, e assim, o destino foi lá e deu uma tapa na cara dele. Isso. Que ele foi obrigado a tirar mais um zagueiro. E aí ele precisou fazer uma segunda substituição também, porque não ia deixar 3 para uma parada. Então, assim, o destino deu uma tapa na cara dele ali. Sim. E no final das contas, tapa na cara é a definição do que aconteceu hoje. Porque a gente criticava, Cabral criticava, um analista criticava aqui, outros criticavam. Mas havia alguns escudos postados sobre Roger. Parte desses escudos fazem sentido também num grupo que assumiu a presidência há pouco tempo e que, eu não estou falando do presidente ou do vice-presidente, mas o grupo como um todo ainda está muito recente, ainda está muito verde no cargo. E tentam se colocar escudos sobre toda e qualquer coisa. Se você falar que a camisa dourada da capa você não gostou, já aparece alguém para defender. Não, mas veja só. Se você disser, descolou o símbolo da capa da camisa, não, mas veja só. E quem está com o Leões pela Mudança, quem está com o Cadico, quem está com o Matheus, não precisa ter escudos sobre tudo. Porque na hora que você coloca escudos sobre tudo, você começa a atrapalhar quem você quer proteger. Porque, veja só, Roger chegou. Roger foi uma experiência válida? Foi. Roger conseguiu entregar uma resposta para essa experiência? É óbvio que não. Não é possível que numa balança imaginária você pegue 9 jogos de baixíssima qualidade e um jogo e meio, porque aquela estreia... Veja que loucura, a gente conta... São 9 jogos que a gente considera fracos e um bom jogo contra o Náutico. O outro jogo são os primeiros 30 minutos contra o Decisão. Tá? E só. Você tem uma recuperação contra o Náutico na ilha. Ok, mas... Você vai ter pontualmente, você vai ter alguma coisa ou outra. Você vai ter recorte. Em alguns minutos contra o Santa Cruz. Isso, você tem recorte. recorte. Outro, mas que, é muito incipiente. Mas não fica nada. Então, é importante que nesse momento os escudos baixem. Porque quem tenta proteger o trabalho de Roger, a gestão, é importante entender que se você colar hoje Matheus a Roger, como o Ítalo se colou a Roger, quem vai perder é Matheus. Porque Ítalo hoje sai muito menor e muito mais enfraquecido quanto executivo do esporte por ter sentado ao lado de Roger e feito um discurso de proteção. Ele sai muito menor. Ele já vinha definhando e agora ele sai menor ainda. Você tem que saber a hora de colar e a hora de descolar. Você tem que saber discernir o momento em que as coisas precisam de uma ação, em que as coisas deram errado. Roger não é um treinador consagrado no futebol brasileiro para você dizer, vamos esperar mais um pouquinho. Tite e o Cruzeiro não esperou. O Cruzeiro foi campeão mineiro também. Cruzeiro foi campeão mineiro. Jogando mal, nada. Foi demitido. Empatou em casa e foi demitido. Isso. Tite foi demitido. Tite dispensa apresentações. Roger não. Roger está construindo o início da carreira dele. Ele erra dentro de campo, ele erra fora de campo, ele erra com comportamento, ele erra com decisões. Erra em entrevista. E aí, erra em entrevista. E aí é fundamental entender o seguinte. Se os escudos não baixarem, quem vai afundar junto é Ítalo, que hoje deu uma mão, não precisava dar essa mão. Deu uma mão para afundar junto. E pode ser Matheus, o próximo, que é o presidente. Porque a partir de agora, até aqui, minha crítica central era a Roger. Mas hoje acabou. Porque se faltavam algumas respostas,
Hoje elas vieram como um tapa na cara. Então, a partir de agora, não adianta perder do Cuiabá e a gente sentar aqui e dizer Roger escalou errado, Roger manteve Gustavo Maia o jogo todo, Roger precisou de um meia, colocou Marlon, Roger mexe tudo entre uma partida e outra, Roger, na hora que precisava empatar, olhou para o banco de reservas e fez assim, eu vou colocar Mikael, que é um garoto, que eu não coloquei contra o Retrô, que eu não coloquei contra o Náutico, que eu não coloquei contra o Anápolis, que eu não coloquei contra a Desportiva, mas que agora, nesses 10 minutos, 15 minutos que restam, eu vou colocar Mikael, porque eu acho melhor que meu principal jogador, Yuri Castilho, que nunca jogou de ponta direita na carreira, eu vou deixar ele lá na ponta direita para que Mikael seja ponta esquerda, um cara que ele simplesmente não usa. Entrou contra o Santa Cruz e fez um gol numa bola que sobrou na pequena área. Mikael não é responsável por nada. Por nada. Mas é um contrassenso ao próprio trabalho de Roger. Você ir com Mikael naquele momento é assintoso. Repito, é uma tentativa constante de se fazer aparecer. Qual o problema de seguir a lógica? Qual o problema de seguir a linha de trabalho que você vem fazendo? Max, com todos os erros e acertos, no jogo contra o Anápolis, quando ele entrou, ele construiu 3 jogadas que geraram as últimas 3 chances do Sport. Errou outras 3. Você devolvia Castilho para a esquerda, você colocava Max na direita. Ou você colocava... Cleison entrou muito mal no outro jogo, mas é um jogador que veio para esse momento. E que se empatasse teria condição de bater pênalti, por exemplo. Como é que Mikael... De onde ele tira que Mikael é que vai solucionar? Repito, é muita vontade de ter a assinatura dele, o DNA dele, fazer o diferente. Ir pelo caminho mais longo. Então, assim, a gente sabe o que acontece quando o treinador chega nesse ponto. O Sport tem 3, 4 dias, para mim, tempo suficiente para mexer antes da estreia da Série B. Mas, se não mexer, se for com o Roger, o que é que tende a acontecer? Vai chegar lá, vai fazer uma partida sofrível, como todas que vem fazendo. Na bola doida, na bola solta, pode ganhar ou perder. Até porque é o Cuiabá, que é um adversário que também vem muito mal, mas é no nível do Atlético. Então, assim, vai depender de um cruzamento, de uma falha de um zagueiro, que é assim que o Sport tem jogado. O Sport não consegue envolver. Vai perder. Possivelmente, depois da derrota, você tem 10 dias para o segundo jogo da Série B. Vai acabar saindo, porque se ele não for demitido antes do jogo, uma composição, a eliminação desse jeito e derrota para o Cuiabá, fica fora do controle. E aí... Já está fora do controle. Né? E aí vão ser 3 pontos perdidos na conta de Ítalo, na conta de Matheus. Aí, sei lá, no final do campeonato, Ítalo foi 7º, faltaram 2 pontos. O que é que aconteceu quando o Sport deixou Guto no jogo contra o Brusque? O Sport jogou fora pontos. Vai se deixar jogar fora pontos? Então, assim, sábado nós vamos fazer um programa, nós abriremos a live 10h30 da noite após Cuiabá Sport. E se o Sport colapsar mais uma vez, eu não vou chegar aqui e criticar Roger. Minha crítica a Roger acaba hoje. A partir daqui, Ítalo e Matheus. Ponto. E, obviamente, quem está no entorno. Lucas, Marcos Vinícius, Cadico. Todo mundo que está no entorno do futebol, a partir de agora, é o responsável. Porque, para mim, Desportiva, Anápolis e Atlético são as respostas que eu precisava. O pernambucano não responde nada. E detalhe, foi no mesmo nível, com exceção de um jogo. Eu não vou pegar esse jogo, colocar numa balança e colocar todo o peso na decisão contra o Náutico. Passou, faz 1 semana e meia já, virou a página. O Sport perdeu 2 milhões hoje e não ganhou nada quando foi campeão em cima do Náutico. Lançou a campanha de sócios e o time foi lá dentro de campo e arruinou a campanha de sócios. No Twitter já muita gente falando, sim, não vou me associar. A campanha de sócios ela ia ser no dia 16, ela acabou no dia 18, porque ela foi poderia... Foi lançada dia 16 para ser iniciada dia 18, né? Não, mas isso é por causa desse jogo. Isso. Porque a conversão de planos e tal poderia atrapalhar a operação desse jogo. Mas acabou sendo muito ruim, assim.
Primeiro, que está sendo lançado em março agora. É óbvio que esse tempo é horrível para se lançar uma campanha de sócios, mas foi devido à transição do sistema, né? Que o Sport trocou de sistema. Tanto que a gente até fez um programa sobre isso, não estava conseguindo nem cadastrar novos sócios. Então é por isso que está lançando agora, porque é óbvio que não se lança uma campanha de sócios como o Sport está lançando. Segunda vez, inclusive, que demora demais para lançar uma campanha de sócios. Mas acho que, obviamente, o golpe vai lançar no dia 18, com a eliminação desse porte. Foi a primeira derrota de Roger, que é quando a gente faz análise do trabalho de Roger, não é para entrar naturalmente. Os 3 jogos, até porque foi outro treinador, foi o treinador do Sub-20, que teve uma vitória, um empate e uma derrota. E Roger vinha com 6 vitórias e 4 empates. Pelo Pernambucano foram 6 vitórias e 2 empates, e esses 2 empates na Copa do Brasil. E agora a primeira derrota, ou seja, tem 6-4-1, né? 6 vitórias, 4 empates e uma derrota. Aí você pode falar, só uma derrota, mas assim, se você pegar só o número mais frio possível, caramba, eu acho que a pessoa que fazia isso seria uma defesa muito grande de Roger, ou alguém que realmente só quer ver o circo pegar fogo, porque você não pode achar que uma derrota é muito pouco nessa situação. Ele se incomodou com a pergunta na coletiva. Eu estou apontando para cá para televisão, porque a gente esperou um pouquinho da coletiva. Viu um pouco da coletiva nessa TV aqui atrás. E foi até na pergunta, não me recordo agora o repórter que perguntou, que estava lá na Ilha do Retiro, mas citou como dois bons jogos. E ele se incomodou. E na hora que teve isso, a gente falou aqui, por exemplo, eu estou dizendo que meu computador está na minha frente aqui, eu escrevi sobre o jogo. Para mim, o Sport só teve um jogo. A gente até falou qual foi o segundo. Ele foi juntando recorte, porque assim, jogo... Se considera o início, os 30 primeiros minutos contra o Decisão da primeira partida. Mas isso não é um jogo, isso é assim, porque se for dessa lógica, você bota um jogo de ida contra o Náutico. Aquele jogo foi 5-0, a turma põe na conta. A pergunta foi nesse sentido. O jogo que é considerado é o primeiro contra a Decisão. Então é o primeiro e o do contra. Pronto, mas eu coloquei só um porque justamente... Mas enfim, se quiser colocar 2... Enfim. O nível que o Sport pegou até aqui, o Sport fez com o Roger 3 jogos contra times de Série B. O 3-3. Detalhe, nesse 3-3 na Ilha, 3-0 para o Sport nos aflitos e agora 3-1. Tomou 6 gols então, né? Assim, no nível dessas 6 gols em 3 partidas. E os outros jogos contra times de Série C, Série D e sem série. O sarrafo foi muito baixo. O Sport vai ter a Copa do Nordeste, mas vou deixar de lado. Vou falar só a Série B que começa no sábado. É um nível de enfrentamento. O Sport pegou hoje, como o Fred já falou, um time que, ainda que esteja reformulando e tal, mas é um time que caiu no Mineiro e que está reformulando para não cair, num primeiro momento pelo menos, que está reformulando para não cair também na Série B. O time não cai no Mineiro e não, agora eu vou para a Série A. Assim, não. Na hora que você cai no estadual, você vai tentar conter um dano maior, imagino eu, no brasileiro. Então está se reformulando para... E se houver um encaixe lá, Mirassol, aí o céu é o limite. Mas, no primeiro momento, não é isso. A gente fez um tier list ontem. O Atlético estava lá no último nível, assim, sem muito debate. Então, o Sport perdeu um jogo na Ilha. A gente Fred repetiu uma coisa que alguns alvirrubros até falaram comigo, que o Sport, parte da dor, não vou falar, do 3-0 que o Náutico levou do Sport, não foi o placar, foi o tanto que o Náutico não fez no jogo. Que poderia ter sido 3 contra-ataques, meu irmão. Assim, meu irmão, o Náutico contra-ataque 1-0 e tal. Não, o Náutico não chutou uma bola na barra do Sport. Então, assim, depois de você fazer uma campanha muito boa no Pernambucano e ser engolido daquele jeito, poucos ainda botam ali a expulsão do Dodô, mas enfim, mas já no final do primeiro tempo, eu acho que isso vai para o jogo da Ilha do Retiro hoje. Não fica a eliminação, no limite, caramba, o jogo... dessa vez a sorte não porque sorriu contra a Desportiva e contra a Nápoles, né? Assim, joga daqueles 2 jeitos e passar nos pênaltis. Mas não tem nem essa sensação de que esse jogo de hoje, a sorte não sorriu dessa vez. O jogo começa do mesmo jeito, assim como levou gol 4 minutos, né? Não, foi quantos minutos contra o Nápoles? A Nápoles foi um pouquinho mais. O de hoje foram 4, o Nápoles foi um pouquinho mais. Mas não é 10 minutos de jogo assim. Acho que é por aí. Mas no comecinho do jogo, mesma coisa agora. Contra o Anápolis, ainda que o futebol estivesse muito abaixo, a sensação de empate ela estava ali. Nesse jogo de hoje não, meu irmão. O primeiro tempo, a torcida do Sport não tem muita paciência não, ficou claro. A galera vai na parada de hidratação, meu irmão. Roger foi vaiar, apesar do jogo ter sido 9h30 da noite, mas teve parada de hidratação, foi aos 32 minutos. Vai na parada da hidratação e couro de burro no intervalo. Por que não foi por hoje?
Claro, É claro. fundamental entender Pô, isso. mas O torcedor está Mas enxergando o que tá mas acontecendo. aí é onde eu tô indo. Por isso que eu tô dizendo que uma derrota, você não pode dizer, pô, mas só foi uma derrota. Minha linha de raciocínio está sendo essa. Essa derrota chegou para trazer um dano real, só que os outros resultados estavam ali. Os dois empates, contra a Desportiva e a Anápolis, eles flertaram com esse dano real. A atuação foi muito abaixo, uma disputa de pênaltis ali, uma defesa de Thiago Couto e o Sport acertando os pênaltis, evitou isso de forma antecipada. Mas veja, o Sport enfrentou a Desportiva Ferroviária, foi um ato falho, mas na transmissão a gente fala Desportiva Rodoviária, não sei se... mas claro que foi um ato falho. A Desportiva, sem divisão, a Anápolis da Série C e a Atlético da Série B, B-. Bem menos. O Sport não ganhou nenhum jogo, pô. O Sport não fez nenhum gol de jogada trabalhada. Foram 2 gols de bambos. Ou seja, não fez nenhum gol de jogada trabalhada, não ganhou nenhum jogo. Isso não pode ser normalizado. Já detalhe, a gente não estava normalizando os empates. Tava celebrando. Tanto que para a galera que acompanha aqui, tem bastante gente agora, e a galera que, acredito eu, que a grande maioria da galera que está na audiência acompanha essas outras 2 lives. E era sempre assim, ó, é o alívio, mas ó, tá faltando muita coisa. É um alívio. Tanto que, no jogo da Desportiva, a gente estava preparado. Quando, na análise do jogo da Desportiva, a gente estava falando que o jogo do Anápolis. Estava tão abaixo o Sport, que o jogo do Anápolis poderia ser o ponto de reinício depois do vice-campeonato. Assim, que ninguém estava acreditando que ia ter o título. Ou seja, ó, com isso aqui, ó, perde do Náutico domingo, essa equipe do Náutico é favorito, e o jogo do Anápolis pode ser um reinício. Aí não, aí o Sport joga A gente está se apegando a várias possibilidades de reinício, né? A gente já falou da questão mas havia aceitação, havia aceitação, Lucas. Ou seja, assim, ó, o Sport está muito mal, a tendência é de perder o campeonato, mas aí aconteceu de que no jogo de mau peso histórico, ainda que esse jogo de hoje fosse que valesse mais dinheiro, 2 milhões, uma participação na fase de ida e volta contra o time da Série A, enfim. Mas assim, pelo peso histórico, mesmo sem valer R$1, era a final contra o Náutico e acabou sendo a melhor atuação do Sport. Mas a gente chamou de montanha-russa e de lá para cá tá ficando para trás. Lembra que eu ainda disse naquele momento, ó, tem um momento que vai ficar muito para trás. Em algum momento a gente vai dizer, ó, primeiro, todo mundo meio que já acha que foi fora da curva. Mas mais do que isso, em algum momento vai dizer, ó, você já não vai nem lembrar, vai ficar assim, ó, meu irmão, isso foi mês passado. Não dá para normalizar uma quantidade absurda de atuações ruins contra equipes tecnicamente muito abaixo. Ainda que o Sport tenha reformulado o seu elenco, que tenha seus problemas, naturalmente tem seus problemas, mas até aqui, do sábado para frente vai ser pior. Do sábado para frente começa a Série B, mas até aqui, a gente já está no dia 18, né? Mas até no dia do jogo, foi 17 de março, o nível foi muito bom de enfrentamento. O nível foi muito bom de enfrentamento para ter feito tão pouco. Então, assim, são 11 jogos, é o início de trabalho. É tudo verdade, é tudo. Mas eu vou bater na tecla que eu já falei outras vezes. E detalhe, era antes desses danos. É muito difícil imaginar a Roger na 38ª rodada da Série B. E se isso acontecer, o cavalo de pau foi muito grande. É uma metamorfose. Veja, esse trabalho, no ritmo que está indo, beira o surreal achar que ele vai ser o treinador do Sport na 38ª rodada. Nesse ritmo de evolução que ele acha, que vem tendo naturalmente, a gente discorda, mas que ele obviamente pode defender o trabalho e acha que vem tendo, não tem como. Você fica enxergando um trabalho que tende a ser encerrado. Até para encerrar, porque o Fred falou, o Lucas vai falar também até para passar, mas é assim, o Fred trouxe um ponto que eu achei interessante, que foi a gente já debateu muito isso aqui, que foi do teste, ser válido ou não. E a gente sempre, Fred sempre embora eu analise muito pela questão financeira, mas nesse momento, curiosamente, foi Fred que fez essa linha de achar que naquele momento cabia a Roger. E nesse momento eu achava que não cabia. Eu disse, ó, mesmo entendendo que o mercado tinha fechado, que o Sport demorou muito para encontrar um treinador e que era Condé não quis, teve até aquele problema com o Condé e estava sem opções, mas eu achava que era muito abaixo. Era muito abaixo. E aí eu encerro, e é só uma percepção minha, tá? Se eu tiver enganado, a galera no chat pode falar. Roger já tinha treinado o Atlético e o Londrina. Nesses 2 clubes, ainda que o Atlético é uma SAF, é um clube novo, o Londrina tem sua tradição, naturalmente, mas na força popular, jogou com 20 mil pessoas na final do Paranaense, mas
via de regra, joga com públicos muito menores. Então, tanto Londrina quanto Atlético, a relação de pressão, e aí eu não estou usando aquele discurso, mas no Palmeiras a pressão é maior, no Flamengo é maior. Veja, eu imagino que seja, mas é maior numa outra esfera, não maior na relação da massa. Tipo, se o cara é pressionado no Santa Cruz, o cara é pressionado no Flamengo, meu irmão. O cara, meu irmão, no Santa Cruz você pode ser vaiado por 30 mil pessoas. No Londrina isso não acontece. No Atlético isso não acontece. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando da pressão do tamanho do clube, de investimento, nada não. Estou falando de clubes populares. E me parece óbvio que na função de treinador, ele ainda não captou ou assimilou o que pode ser a pressão de estar errado num clube popular. Porque num jogo como esse com o Atlético, quando o treinador é chamado assim de burro, o cara, no mínimo, o cara reflete assim. Porque, tipo, não são 200 pessoas atrás do banco e tal. É um jogo com 12 mil pessoas, não tem nem muita gente, mas tem 12 mil pessoas. Se tá tendo um nível de satisfação desse tamanho, o cara voltar com o mesmo time, para mim, beira provocação. Tá? Ainda que ele tenha corrigido... Cássio. Ainda que ele tenha corrigido... Ele é um treinador... Eu não vou usar o termo que a torcida utilizou por respeito. Não, eu só fiz relatar falando. Eu nunca claro, falaria você isso, muito menos. Eu até seria capaz, você menos que eu. Por isso que eu estou usando o termo perdido. Acho que ele não está enxergando, está perdido. Mas a arquibancada fala, de vez em quando... Treinadores perdidos fazem parte do futebol. E às vezes o cara está perdido num clube, num momento, e 3 meses depois, ele está muito bem em outro clube. Ninguém está condenando o Roger... Claro. Eu acho que só que ele pulou os estágios. Mas não é só perdido para voltar onde você estava, Cássio. Ele é um perdido que fica o tempo inteiro flertando com o Assinte. O Assinte de repetir o time. Eu acho que ele não é só flertando, não. Ele é assintoso. Ele é assintoso. O Assinte com a arquibancada, como ele olha para a torcida, bota a mão no ouvido, assistente provoca. Deixa eu trazer esse relato. Perfeito, pode seguir. Eu tava só para puxar, já que a bola foi levantada aí, eu estava na ilha e eu assisto o jogo nas cadeiras, normalmente ali por trás do banco de reservas do Sport, lá em cima, um pouco mais em cima, obviamente. E na hora do gol, eu tive a reação de olhar para o banco na hora. E me assustou, Fred, me assustou a postura do auxiliar técnico de Roger, Eduardo Ábido, que inclusive já, não vou nem dizer jogou, já passou pelo Sport em 2009. Era um meia que veio do Atlético Mineiro e teve uma passagem naquele 2009 terrível do Sport. Sim. Já chega na reta final. Ele não comemora o gol. Roger também não comemora o gol, foi até tema de coletiva. Isso. E eu até não achei Roger e vi aqui no Twitter gente falando que Roger, na hora do gol, vai pro banco e senta. Talvez isso tenha aparecido na TV. Só que o Eduardo não. O Eduardo vira para as sociais e começa a fazer gestos assintosos, afrontosos. E eu botei isso no meu Twitter, filmei o trecho final dessa afronta, que eu considero uma afronta. O trecho final já é muito claro, mas a parte que eu não consegui filmar, porque foi a parte que eu vi, e a partir do momento que eu vi, eu peguei o celular, abri a câmera, já peguei 4, 5 segundos finais. A parte inicial foi muito pior. E os relatos no Twitter começaram a pipocar aqui de muita gente que estava nas sociais, gente que eu conheço, que estava nas sociais, que disse que viu, que se sentiu afrontado. Então, assim, é afrontoso, não é só assintoso. Isso. O que ele faz ao voltar para o segundo tempo, pelo terceiro jogo seguido, sem mexer, mesmo com o Sport sem jogar nada, contra o Náutico, o Sport faz um gol no último minuto e ele volta sem mexer. Esse jogo da Ilha é esse jogo que fez os outros jogos acontecerem, porque ali, ainda que tenha sido um absurdo o Sport ter sido amassado daquele jeito, ter voltado com a mesma formação, mas o time melhorou. Isso. Então, parece que ele consegue, mas não consegue sempre acontecer uma vez. Uma vez. E assim como o jogo dos aflitos é só uma vez, então ele está pegando situações únicas para transformar em um padrão. Maia ajudou ele muito no jogo, vai ajudar ele em todos os jogos. E aí, enfim, vai se inviabilizando, mas segue, Lucas. Não, e aí ele volta o jogo contra... acho que é importante a gente ir falando, né? E mostrando. Por que a gente está criticando tanto o Roger, mesmo com uma derrota só. Volta no jogo contra o Náutico, primeiro tempo terrível, tenebroso, o Náutico poderia ter amassou o Sport, poderia ter amassado no placar, podia ter resolvido a final. Podia ter resolvido toda a final. Primeiro tempo.
não resolve. O Sport faz um gol na Bacia das Almas, ali no penúltimo, nos últimos lances do primeiro tempo, e ele volta normal quando eu tenho certeza que as 24 mil pessoas que estavam no estádio sabiam que ele deveria ter feito mudanças ali. O time não estava rendendo, o time estava sendo amassado. Não era aquele gol de Yuri Castilho, num lançamento de Thiago Couto, um belo lançamento de Thiago Couto, um rebote de Muriel e Castilho sobe e faz um gol ali, achado, depois de 45 minutos terríveis, que ia fazer com que o Sport pudesse ser o mesmo. Melhora ali, depois vem as mudanças, o Sport consegue fazer, até virar o jogo e toma o empate no final. Contra o Anápolis, a mesma coisa. É um gol também na reta final, acho que mais de 40, o gol de Aju, e ele não mexe mais uma vez. E hoje, a cereja do bolo, o pior de tudo, porque foi um jogo pior, onde o Sport errava bastante, que o Sport é um time coletivo, todo mundo já sabe. Que falta coletividade, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que o Sport demora a se encontrar, tem dificuldade a se encontrar, a ter diálogo. É um time que aposta ali nas individualidades, no lance de Barleta, numa jogada de Yuri Castilho, esporadicamente numa jogada até de Gustavo Maia, numa ultrapassagem de Filipinho. E hoje não tinha nada disso. Hoje não tinha absolutamente nada disso. O que é que Roger faz? Volta exatamente igual. Eu me assustei, porque eu achei, porra, não é possível. Não é possível. Mesmo tendo as duas experiências anteriores, do jogo contra o Náutico e do jogo contra o Nápoles, acabou o primeiro tempo, eu disse, não é possível que ele não volte com pelo menos 2 mudanças aí. O Sport precisa mudar completamente a forma de jogar. E não. Roger voltou igual. De forma assintosa, voltou igual. E deu no que deu. Voltou igual, voltou mal, acha mais um gol, só que foi achado. Depois do 1-1, o Sport teve algum lance de volume? Teve uma chance, logo depois leva o segundo gol. Exatamente. Assim. Eu tenho a sensação, cheguei a comentar isso durante o jogo, que o Atlético teve uma leitura errada da partida. Que era, fazia o gol e recuava, e ficava caindo, e ficava minando o jogo. O nível de atuação do Sport pedia que o Atlético resolvesse o jogo, e teria resolvido. Assim que o Sport faz o gol de empate, o Atlético tem uma bola que erra uma cabeçada na pequena área sem goleiro. Isso. A bola vai muito forte, o jogador não consegue fazer o cabeceio para dentro do gol. Foi o Sport fazer o gol, o Atlético dominar o jogo imediatamente. Tá? Imediatamente. Tudo muito grave, sabe? É tudo muito grave o que vem acontecendo. E seguindo um pouco aí fora de campo, eu acho que é importante. São muitos erros de Roger dentro de campo. Isso a gente já sabe. A gente está no dia 18 de março aqui. O Sport estreou. Qual foi o dia da estreia do Sport no Pernambucano? Por aí, acho que 18 de janeiro. Não, acho que... Um pouquinho antes, né? Enfim, a gente tem um pouco mais de 2 meses aí. A gente tem um pouco mais de 2 meses aí de Roger. Então a gente já sabe, está cansado de saber os erros que Roger comete, as escolhas erradas que Roger faz. Mas eu acho que é importante jogar luz nisso aqui que eu falei. Nas coletivas, trouxe hoje, a gente assistiu aqui a coletiva antes de entrar no ar, trouxe o tema, na coletiva passada trouxe ali aquela ideia dele, uma ideia estapafúrdia, de trazer jogadores... Virou uma piada, né? De trazer jogadores... Tomara que ele tenha se dado conta disso, que virou uma piada. De trazer jogadores ao lado dele, e ali ele deixa muito claro, porque foi um jogo ruim, em que ele estava sendo colocado na parede por conta desse jogo ruim, e ele traz fatos. Tantos erros de passe, o time não conseguia, enfim, a bola passava por debaixo de jogadores, e nessa mesma resposta ele segue e fala: já combinei que na próxima, a partir da Série B, vou ter um jogador aqui do meu lado. Qual é a associação que você faz? Que é para explicar o que está acontecendo de ruim. Claro que na vitória também vai levar. Ele não ia levar só na derrota. Sim. Ele vai levar também na vitória. Aí hoje ele vai para a coletiva e diz que foi tirado de contexto, que é para gerar like, que isso gera like, gera audiência, e que tiraram a fala dele de contexto. Não foi. A fala dele foi recortada na íntegra, e na íntegra viralizou nacionalmente, furou a bolha de Pernambuco. Sim. Muita gente de fora falando, porque foi um negócio assim inacreditável. E teve repercussão no dia seguinte, né? Exatamente. Dentro do CT. Eu acho que a história dessa eliminação, a história do tensionamento,
que houve para esse jogo, ela talvez, Lucas, Cássio e todo mundo está assistindo, ela precisa ser contada a partir da coletiva do jogo contra o Anápolis. Porque as consequências foram sendo costuradas desde aquela coletiva. Lucas resgatou muito bem e eu acho que é importante a gente voltar. Quando o Roger joga no ar essa visão dele, essa opinião dele, ou regra que ele queria implantar de ter ao lado dele um jogador, ele não é direto em dizer que vou trazer um jogador aqui para dar explicações sobre os erros do time. Óbvio que ele não seria tão insano em dizer isso. Mas como o Lucas acabou de pontuar, ele traz isso após ter feito críticas aos passes errados da equipe. Então, quando sai uma reportagem no GE, uma reportagem assinada por Camila, dizendo que a entrevista de Roger, coletiva, gerou um descontentamento dentro do grupo e que jogadores foram falar com ele para convencê-lo a abortar essa ideia, essa reportagem foi para o ar, Camila procurou o Sport, procurou a comissão técnica e a comissão técnica não deu nenhuma resposta. Disse que não se pronunciaria sobre o caso. Exatamente. A reportagem foi para o ar e aí depois houve um pronunciamento negando a existência dessa conversa. E o desdobramento que se deu, os relatos que chegaram, foi de muita irritação interna por parte de Roger com o vazamento e com a publicação dessa matéria. Eu acho que é preciso entender que o maior motivo do questionamento e do que quase todo mundo, não somos nós aqui no 45 Minutos, repito, eu já vi Cabral Neto, né, comentarista principal da Globo no Recife, vários outros analistas da rádio, das redes sociais, sentenciando o fim do trabalho de Roger. E para mim, qualquer coisa que venha depois disso, como já disse algumas vezes, é responsabilidade de Ítalo e de Matheus, de forma muito direta. O trabalho de Roger, ele chegou ao esgotamento. Mas não é só o futebol. Há uma intranquilidade nos bastidores do clube. E eu repito, eu até estranhei um pouco o tom de total defesa dele que a gente viu pós-título. Mas pós-título tudo é muito fácil. Filipinho, Zé Lucas, dando essa entrevista, esse abraço ao treinador, porque a gente sabe, a gente já viu relatos. Tá? O que se tornou mais próximo de via público foi a discussão no treino às vésperas do jogo contra a Desportiva, a discussão que ele teve com o Cleison, que foi para um nível pesado, mas também já tivemos outros relatos internos, o intervalo do jogo contra o Retrô, um ambiente muito, muito aquecido, né? Um tipo de relação acima do tom, algumas vezes. A impressão que passa é que ele está, por querer se provar num nível que não é o dele. Ainda que é melhor, que é o que ainda... Mas ainda não é, pai. Não é o dele, não é o dele hoje. Pode ser daqui a alguns anos. Pode ser até acima do nível do esporte. Mas por querer se provar nesse nível que não é o dele ainda, tá muito acelerado. Tá muito. O ritmo tá muito acelerado. Tá muito. Então, assim... Sabe uma coisa que me incomodou, Lucas, ao longo do jogo hoje? Filipinho errava um passe. Histéricozinho no banco. Total. Vira pros assessores, gesticulando o tempo todo quando o time erra um passe, bota a mão na cabeça. Segura a onda, meu irmão. Isso. O time erra passe, tu vai ficar feito um torcedor? Isso. Quem tem que colocar a mão na cabeça quando o Filipinho erra o passe, quem dá chutar o vento, quem tem que ficar gesticulando no banco, é o cara da social que tá atrás dele, não ele. Isso. Porque ali ele tá fazendo um balé, digamos assim, uma dança, um gestual, para dizer, os caras estão errando tudo. Que ele não é a primeira vez que ele cita isso. Eu vou ler, obviamente eu não vou ler o nome de quem me mandou a mensagem,
por uma reserva, tá? Mas eu vou ler uma mensagem que eu recebi aqui, que eu achei bem interessante e que eu poderia até transformá-la numa fala minha, mas eu prefiro ler, tá? Quando vencemos a final, o que marcou a coletiva foi Roger dizendo que virou a noite estudando o Náutico, que entrou na cabeça de Hélio dos Anjos para entender como ele armava o time. Realmente isso viralizou, né? Isso foi muito falado. No jogo seguinte, um futebol horrível contra o Anápolis, ele foi na coletiva e culpou os atletas. Citou 11 passes errados e disse que queria jogador na coletiva para assumir a culpa do baixo rendimento do time. Ele não falou exatamente isso, mas é uma conclusão que não foi como o Roger acusou hoje na coletiva Camila, repórter séria da Globo, que ele falou que Camila fez isso para ter caça-clique. Mas não só Camila, porque isso, na verdade, a gente viu repórteres... Vitor Canedo, exatamente. Historicamente, muito tempo da Globo, hoje independente. Nacionalizou, mas todo mundo entendeu da mesma forma. Não foi todo mundo querendo clickbait, não. Todo mundo entendeu da mesma forma. E assim, eu conversei com o Vitor. A assessoria de Roger, o pessoal de Roger, procurou ele para dizer que a fala foi tirada de contexto. Aproveitou que era um repórter de fora, que talvez fosse mais fácil de passar uma versão. A temperatura está mais baixa, né? Passar uma versão. Acabou não dando certo, mas que foi uma fala tirada de contexto e que ele estava querendo falar que por o esporte não ter zona mista, que os jogadores precisavam falar e tal. Enfim, nem é verdade. O esporte tem uma zona mista lá. E aí a conclusão, tá, dessa mensagem que eu recebi é: o famoso eu ganho, eles perdem. Ecoou assim, tá? Ecoou assim. Só que o que é que aconteceu depois da publicação da matéria de Camila? Tá? Veja só. O Sport, Roger, não sei se a comunicação do clube ou se a comissão técnica, se Roger... O Sport foi para uma estratégia de tentar desconstruir a matéria de Camila. E nessa estratégia, um influenciador aqui, outro influenciador ali, foi distribuindo a versão oficial do clube. Só que o grande público, somando uma reportagem do GE com os escudos de influenciadores que o Sport acionou ali para tentar desviar o foco do debate, criou-se algo que ecoou muito na Ilha do Retiro hoje. E eu encontrei Lucas já na saída do estádio, e você andava um passo, andava outro. Obviamente que a maioria do que você ia ouvindo era muita crítica a Roger, só que você via disseminado uma consequência da reportagem. Não, consequência da fala de Roger. Da fala de Roger, que veio com a reportagem, com o comportamento que veio depois. Os jogadores entregaram. Foi algo que muita gente dito. Foi algo que ecoou ali nos sussurros da Ilha do Retiro. Não tinha como não incomodar. Que era, parte da torcida enxergou que a cobrança de Filipinho e Zé Gabriel foram jogadores citados na matéria de Camila, representando o elenco a Roger, racharam a relação e que hoje os jogadores perderam porque quiseram, erraram passes de 1 metro o jogo inteiro porque quiseram, para dar uma resposta a Roger. Eu acho que disseminar essa versão nos tira do foco real do problema. Eu não acredito, também não. Não cogito que o time tenha entrado em campo para perder e mandar recado para Roger. Teve tanta dividida que o cara não botaria o pé, meu amigo, se fosse para entregar jogo. Iago dividiu. Jogaram nada, mas teve dividida de bola assim, pesada. Zé Lucas, Zé Roberto, todos eles. Não houve facilitação. Óbvio que não houve. Nenhum jogador em sã consciência, se quisesse... Existem partidas para derrubar treinador? Existem. Cuiabá. Mas Cuiabá dificilmente seria. É na Ilha do Retiro, Isso. Com torcida e valendo 2 milhões, sendo parte da premiação destinada diretamente ao elenco. Então os caras ganhariam, inclusive, dinheiro. Isso. Ganhariam um jogo contra um clube de Série A, ganhariam visibilidade. Não é essa partida que passa recado. A partida que passa recado é sábado, 20h30 da noite, contra o Cuiabá. E o Sport, com a manutenção de Roger, corre o risco de aí sim ter uma partida sábado contra o Cuiabá, à la Brusque, como foi. Isso. O Sport não ter demitido o Guto antes do jogo do Brusque significou abrir mão de 3 pontos. E se o Sport não demitir Roger antes do jogo do Cuiabá, está colocando em xeque
o nível técnico que vai ser apresentado, porque até aqui não há absolutamente nada que nos leve a cogitar uma transformação do time, e vai estar colocando em xeque até a postura dos jogadores. Acho importante eu dizer algo. Eu nunca recebi nenhum relato de grupo rachado. Tá? Nunca recebi. Recebi relatos de ambiente tenso, tá? De discussões, de vestiário acima do tom, mas nunca recebi um relato de jogador rachado, até mesmo os que tiveram conflitos diretos com o Roger. Tá? E existiram conflitos diretos com o Roger. Não é um trabalho harmônico, não é um trabalho calmo. É um trabalho apaixonado, sim, mas acima do tom, acima do que cabe a um treinador. E que parece que ele vai aprender isso mais pra frente, aparentemente. É muito pouco, é muito pouco, assim, para um clube do tamanho do Sport, jogando na Série B. É um trabalho simplesmente um trabalho apaixonado, de Roger falar em toda a coletiva que tá querendo muito, eu tô querendo muito. Jogadores falarem, eu abri mão, eu decidi ficar. O Ramon hoje mesmo falou, eu escolhi ficar. Sport não é um favor. Detalhe, até onde eu sei, o Sport pagou 1 milhão, né? Isso, não é um favor querer ficar. Não é um favor querer ficar. E aí Roger chega em coletivo e como foi no caso de Roger. Roger é um cara muito coração aberto. Não interessa. Não interessa ser coração aberto, Isso. fechado, quebrado, pela metade. Não é isso que o torcedor quer. O torcedor quer entrega em campo, não entrega de dividida, entrega física, entrega de futebol, entrega de jogo, de bola rolando, de gol com jogada construída, de volume de jogo. Pode perder? Pode, claro. Vai perder muitas vezes. Mas não dá para ser assim. Não dá para ser desse jeito. E um ponto aqui que eu queria resgatar. A gente viu a coletiva, estávamos aqui nessa mesa, atrasamos um pouquinho o início do programa porque havia talvez uma iminência de um risco de demissão. Entra Ítalo, entra Roger, os dois se sentam e... Quando entraram, eu até achei que agora vai sair. Mas eu achei que não, porque eu achei estranho demitir com Roger ao lado, mas poderia ser uma forma... Até como treinador não ir para a coletiva. Exatamente. Então, eu comum, achava que comum. não teria ali a demissão. Ítalo senta ao lado de Roger e pede a palavra. Naquele momento, Ítalo deu as mãos a Roger. Naquele momento, Ítalo se colocou à frente de Roger, como aquele famoso meme, né, que tem um soldado aberto, né, as balas batendo nas costas, protegendo alguém. Ítalo, ele pega o capital que ele traz, o capital que levou a ser um executivo bem aceito pela torcida, a ser o executivo escolhido por Matheus, que não tinha um elo com Ítalo, ao contrário da chapa de Branquinho, que estava amarrada com Ítalo, com Eduardo Batista. Matheus abriu uma margem para conhecer, para conversar, mas sentiu aceitação. Ou seja, Ítalo pegou esse capital dele, pegou o trabalho dele e colocou de escudo para Roger. Só que Ítalo, ele trouxe Yuri Castilho para o Sport. Yuri Castilho, que é um ponta esquerda, que joga caindo para dentro da área e que faz gols. Já fez 5 gols no Sport. Tá? Já foram 5 gols no Sport. Hoje, fez o gol que poderia levar a decisão para os pênaltis. Ítalo trouxe Depena, Ítalo trouxe Max. Ítalo, ao virar um escudo para Roger, ele está aceitando que Roger pegue os jogadores que Ítalo trouxe, transforme em fundo de elenco para dar um tiro com o Mikael na hora mais crucial do Sport na temporada. Roger achou que Mikael era o jogador adequado para aquele momento. Roger tem plena convicção que Gustavo Maia não pode sair do time. Ítalo estava no Criciúma no passado. Quando Gustavo Maia foi vetado pelo Criciúma, Ítalo estava presente. Ítalo conhece Gustavo Maia. Por que Ítalo ano passado não pegou Gustavo Maia, chegou para Eduardo Batista e disse assim:
Eduardo, esse menino aqui é um grande jogador. Vamos forçar, vamos colocar ele em campo. Não. Gustavo Maia ficou lá e não pisou no gramado. Se Ítalo trouxe Cleison, se Ítalo trouxe Max, na hora que Ítalo protege Roger, ele está assinando que os jogadores que ele trouxe têm menos poder de decidir um jogo desse do que Mikael. Ele está assinando que Marlon, que nem estava no banco que hoje, nem estava no banco hoje, que Marlon deve ser sim acionado como meia principal do time, como foi contra o Anápolis. Ele está assinando que às vésperas do jogo de ida da final, Roger tenha preterido Iago Felipe, Depena, Zé Lucas, para colocar Pedro Martins, que o próprio Ítalo e o próprio Roger haviam liberado sem nenhum ganho para o Sport para se tornar jogador da Ponte Preta, abrindo mão do jogador sem deixar um centavo para o clube. Foi esse movimento que Ítalo e Roger fizeram. Eles cederam Pedro Martins sem deixar um centavo para o Sport. Uma semana depois, Pedro Martins vira jogador principal de Roger. Que treinador é esse? Que não enxergou uma semana antes que o Sport ia perder um volante de graça para sempre por uma decisão de Ítalo e Roger, e depois esse jogador é alçado à condição de titular pelo mesmo Roger, com Ítalo indo para a coletiva e dando as mãos a Roger. Ou seja, Ítalo, ao colocar um escudo e uma capa ao redor de Roger, ele está afundando o trabalho dele junto. Ele está sendo tão responsável quanto o Roger. Ao fazer esse movimento, ele está dizendo, realmente Roger tem razão, os jogadores que eu trouxe são incapazes de ajudar. Roger está certo quando coloca Marlon, porque de pena que eu trouxe, não dá para jogar. Ítalo está dizendo assim, Roger está colocando Marlon porque eu não consegui ficar com o Lucas Lima que queria ficar. Eu me fiz de difícil. Aliás, eu me fiz de difícil não. Eu fingi. Porque quando eu cheguei para uma entrevista com Marcelo Cavalcante, depois de Lucas Lima não vir, eu me abri e disse que eu não queria Lucas Lima no Sport. Então, Ítalo não quis Lucas Lima no Sport. E quando o Marlon joga na posição de Lucas Lima, o responsável é o Ítalo. Mas ele poderia deixar tudo na conta de Roger. Não, ele preferiu abraçar Roger. Ele foi lá e deu um abraço a Roger. Só que eu aqui vou ponderar um ponto. Se Ítalo hoje fez isso, essa postura, só como uma forma de proteger Roger de um fuzilamento pós-eliminação, uma forma de uma defesa pública, de dar um amparo a um treinador que está em vias de ser demitido, se essa foi a postura de Ítalo, pública, mas se internamente, ele disse, eu fiz isso aqui, eu dei minha cara a tapa, mas por tudo que eu vi, não dá para Roger continuar. Aí eu aceito o que Ítalo fez. Aí ele está sendo um protetor para que o treinador não seja fuzilado, um treinador que na coletiva passada demonstrou incômodo de estar sozinho na coletiva, então já que não foi um jogador e Roger não consegue sozinho assumir a culpa, raramente ele assume um errozinho sequer, é muito raro. Ele joga o erro para um lado, para o outro. Então, Ítalo foi lá dividir a responsabilidade e foi assim, inclusive, que ele abre a fala dele. Agora, se o que ele fez hoje publicamente é o que ele acredita de verdade, aí a gente está numa situação muito pior do que nós imaginamos. Porque se Ítalo assistiu esses 270 minutos, ou mais de 270 minutos, que nós assistimos contra Desportiva, contra Nápoles e contra o Atlético, e não viu o Sport envolver nenhum desses clubes, um time sem divisão, um time de terceira divisão e um time rebaixado no Campeonato Mineiro. Se Ítalo assistiu esses 270 minutos, não viu o Sport envolver uma única vez, por 5 minutos, por 10 minutos, não viu ter controle nenhum das ações, e ele acha que o que vem sendo construído na ilha está no caminho certo, aí a gente está perdido. Porque o tempo que foi perdido ele vai ser multiplicado e ele vai continuar fundindo, tá, a temporada do Sport. Não pode ser normalizado. Infelizmente, não pode ser normalizado.
E se você está ouvindo isso e pensando, é muito fácil falar, vocês estão sendo resultadistas. A primeira derrota vocês estão transformando no inferno. Eu diria que, na verdade, a gente estava sendo resultadista quando a gente via o futebol 0 e o resultado, de alguma forma, vindo. A gente sempre empurrava mais um jogo, mais um jogo, mais um jogo. A gente sentenciou depois da partida da Desportiva. Ali a chapa esquentou ali. Isso. A gente abriu uma enquete, tá? Sobre demissão. Começou ali porque o time não seria o titular, mas aí ficou até curioso, porque o suposto time reserva, na verdade, agradava. Porque sim, o meio campo, né? O meu campo desse time. O meu campo. Mas já começou ali da forma como se estava observando a Copa do Brasil. Disse, olha, um time que foi construído no meio da crise, onde o discurso da direção é de crise financeira, de problemas. Aí na hora que chega a maior forma de ganhar dinheiro como competição, aí o Sport vai daquele jeito. Mas enfim, mas classificou. Aí com a Nápoles, a ressaca, beleza, não teve tempo, tentar mudar o dado. Não... Aí agora teve uma semana para esse jogo. E a Copa do... essa entrada de Mikael, não é um símbolo da derrota não, mas como o Fred falou, mas assim, um jogo que valia tanto para uma direção que pautou a reconstrução do esporte a partir de um discurso da enorme crise financeira, que é verdade, naturalmente. Esse jogo de hoje, ele demandava um pouquinho mais de... Roger é um cara sério, eu ia usar a palavra seriedade, mas no sentido de que Mikael ali é um teste. Mikael ali é uma experiência. Não é uma experiência. Não. Uma assinatura. Não, então, mas experiência com assinatura. Mas é a mesma coisa. É mais assinatura. Sim, é uma assinte. Sim, pô. É tudo isso, mas é a partir de uma experiência. Ele faz uma experiência com a assinatura dele. Tá no mesmo, na mesma panela ali. E não era para essa situação. O time não jogando nada, da forma como está andando, o tanto que importa, repito, para a direção do próprio clube e para o próprio clube, o tanto que importava, não cabia um assinte, que cada um falou uma palavra. Eu falei experiência, tu falou assinte e tu falou assinatura. Não valia um assinte, não valia uma assinatura e não valia uma experiência. Não valia nada. E nem para ele, pessoalmente. Não, mas é importante para o clube, mas para ele também é. Mas aí para ele tá sendo pior, porque para ele tá ficando, pelo menos, ainda que é curto prazo, o treinador, ele vai ser treinador durante 20, 30 anos. Então, assim, não é essa escalação, essa eliminação que vai marcar. Mas talvez marque os primeiros momentos dele como treinador. Sim. Como um treinador que, num clube que deu um pouco mais de capacidade de elenco, ele abraçou o time em janeiro e o elenco foi chegando e não mudou. No momento em que o jogo aperta, a substituição é a mais descabida possível, né, para o momento. Assim. Ninguém... Veja, não sei se ele se achou tão inteligente assim, na hora de ter acionado Mikael, porque assim, na hora que todo mundo tá vendo aquele jogo, alguém assim, isso é jogo para Mikael. Não, ninguém. Assim, é a assinatura dele, cara. Isso é tentar impor que ele faz a diferença. E é o que eu falei no começo lá, se não ficou claro, da torcida. A torcida que está ali é a que mais quer que o esporte faça o seu papel. Isso. Tem muito cara que... É só ver o Fala Puff até do GF. Faz tempo que eu não vi o Fala Puff, mas fizeram o Fala Puff sobre Neymar. O cara falou... Tem uns caras... Neymar com uma perna é melhor que todos os atacantes da seleção brasileira. Esse cara não tem debate, não adianta. O cara, de hoje, Neymar com uma perna é melhor que todos. Mas assim, tirando esse perfil de torcedor que não está tão por dentro, considerando mais aquele que se aprofunda um pouco mais no time, tudinho, esse torcedor, na hora que esse torcedor, e aí existem milhares de pessoas como esse torcedor não é uma parcelinha, é uma parcela maior, diria. Na hora que ele está reagindo de um jeito, e aí é algo que Roger não tinha como treinador, ele tinha como jogador. Ele tinha como jogador de viver tudo isso. Como treinador, não. E aí, que tenha sido um aprendizado para ele, seja continuando no esporte, já que ele continua sendo treinador do esporte, ou seja no próximo clube, mas que, assim, num clube de massa, assim, quando quando a arquibancada fala, você não pode ignorar sempre, porque ele ignora sempre, porque foram 3 jogos. Ele ignora o tempo então, inteiro. É parte do trabalho mas dele. É por isso que eu estou batendo na tecla de que não é só hoje. É algo que, assim, a arquibancada fala e ele ignora. Mas de vez em quando a arquibancada... Aí acontece no jogo, com 5 minutos muda. Aí hoje... Mas assim, o negócio estava óbvio. O jogo de hoje, ir pro intervalo e achar que
tem como. Que não faz. Não é erro de leitura. Repito. É recado, é assinatura, é assim. E deixa eu só concluir um ponto que eu estava sobre Ítalo nessa questão. Entre a defesa pública e a realidade por trás do que ele se externa. Eu queria só concluir dizendo o seguinte, tá? Qual é a pergunta mais importante agora? Se Cássio é Ítalo, se Lucas é Matheus. A pergunta mais importante agora, qual é? Não é sobre como o Roger está trabalhando, qual o conceito dele. A pergunta mais importante é: o Sport estreia daqui a 4 dias, daqui a 3 dias, na Série B. Roger é o treinador mais indicado para transformar esse futebol zero do Sport. Esse time sem nenhuma capacidade de envolvimento. Esse time que sequer conseguiu ter uma definição de 11 titulares ou uma definição de padrão de jogo estável. Roger é a pessoa mais indicada para fazer essa transformação a ponto de fazer de um Sport que não consegue criar uma jogada de gol trabalhada contra a Desportiva, contra o Anápolis e contra o Atlético. Ele é a pessoa mais indicada para mudar isso. Com as escolhas que ele faz, com a visão dele, com o tipo de trabalho dele, com a construção de ambiente dele. Matheus Soutomaior, Cadico Pereira, Ítalo Rodrigues. Roger é a pessoa mais indicada para transformar esse esporte, porque assim, não vamos fingir que existe algo. Não vamos fingir que nessas 11 partidas existe a construção de um time. Não vamos fingir que aquele jogo contra o Náutico é parte de um todo. Não é. Aquele jogo contra o Náutico está completamente fora da curva. O máximo que aquele jogo contra o Náutico responde é o seguinte: esse elenco pode mais. Isso. A única resposta que aquele jogo do Náutico nos entrega é: esse elenco pode mais. Nas mãos de Roger, dificilmente vai se extrair mais. Não vai. Porque é preciso olhar ao redor. Quantos dias Alex teve no comando do Operário? Desculpa, no comando do Atlético. Uma semana e meia. O Atlético demonstrou organização e padrão de jogo contra o Sport? Demonstrou. É um time horrível. Mas demonstrou organização que o Sport não tem em 2 meses. O nada que o Atlético demonstrou é mais do que o nada que Roger entregou em 2 meses. É tudo extremamente confuso. As hierarquias são questionáveis. A lógica de posicionamento é questionável. As invenções chamam a atenção e nos tiram do eixo. Então, você olha para um iniciante assim como ele, que é Alex, existe um trabalho. E, de novo, eu vou falar sobre Tite no Cruzeiro. Porque Tite talvez seja o mais consagrado treinador brasileiro em atividade. Tem um lastro gigantesco. Foi campeão estadual e não suportou um empate contra o Vasco dentro de casa no jogo seguinte. Por que ele não suportou? Porque o futebol que fez o Cruzeiro ser campeão estadual é um futebol extremamente sofrível. E o Cruzeiro, que, detalhe, gastou rios de dinheiro com o Tite, vai ter que pagar uma rescisão gigantesca de um treinador que tem todo o lastro possível. O Cruzeiro demitiu o Tite, porque não olha mais em Tite e não enxerga em Tite a pessoa certa para dar um novo caminho e uma transformação que o Cruzeiro precisa. Ponto número 1. A diretoria do Cruzeiro enxerga o futebol que o time joga para além de um título estadual e sabe que precisa de uma transformação. E não vai ser o meme, né, do cara que é o que Ítalo está fazendo, levando toda a bala nas costas e protegendo... Não só Ítalo, acho que todo mundo, né? Por enquanto, só Ítalo que fez isso publicamente. Nos próximos dias a gente vai saber se Matheus, se Cadico, se Lucas, se Marcos Vinícius, se todos vão colocar seu DNA numa proteção de um trabalho de treinador sem nenhum lastro. E o que é importante, ao contrário de Tite, quando o Roger foi escolhido,
Um dos motivos principais da escolha de Roger foi o baixo custo mensal e o baixíssimo custo em caso de um rompimento de trabalho. Roger, em condições normais de temperatura e pressão, Roger não poderia nem ser cogitado como técnico do Sport na Série B. Ele veio para o Sport por um desenho de mercado que não tinha outra opção, ou trazia opções que vinham de temporadas muito, muito abaixo, ou que poderiam gerar um comprometimento. Você traria Guto Ferreira ganhando seus 200 mil por conta de um recorte recente ali no Remo, mas que a última passagem do Sport foi horrorosa? Eu não traria Guto no começo do ano. Eu daria uma chance a Roger. Vai que tem 2 acessos na Série C, mas foi horrível no Atlético e na Série B. Então, assim, por que proteger um treinador que não fez seu time jogar, que não valoriza seus reforços, que gera atrito com o grupo, que gera atrito com a torcida, com a imprensa, que gera um ambiente de instabilidade, que desgasta o executivo de futebol, que desgasta o presidente, que desgasta o vice-presidente, que tem que passar o dia todo defendendo o Roger? Um cara que vocês trouxeram por ser fácil de demitir. Tá? Repito. Olhem para Roger como a diretoria do Cruzeiro olhou para Tite. Olhem para o time, olhem para o futebol jogado. A conclusão é que Roger é o treinador no Brasil mais capaz de transformar esse esporte. Se a resposta for sim, boa sorte. Mas eu tenho certeza que a resposta é não. Eu tenho absoluta certeza que a resposta é não. Se a resposta for sim, boa sorte. Vamos ver até quando ela vai durar. Porque ninguém aguenta. Nem Ítalo aguenta mais 2, 3, 4 jogos de Roger nesse nível. E aí bota tudo... Aí vai afundando tudo. Exatamente. Veja, a Copa do Brasil já foi embora. Isso. Detalhe, esse jogo, ainda que na coletiva, achei muito estranho ali. Ítalo falou que foi perguntado sobre o técnico e a meta era a 4ª fase. Pô, não era a 4ª fase. Não era a 4ª fase. E, sobretudo, na hora que sai um sorteio e coloca um jogo único na Ilha do Retiro para você chegar na 5ª fase valendo 2 milhões. Você não pode, tendo esse jogo, com o perfil do jeito que foi esse jogo, e dizer que o teto era chegar onde chegou. Não, o teto era chegar na 5ª fase e morrer na 5ª fase. E aí sim virar franco atirador. Não é, o Sport saiu com 4 milhões e 590 mil reais da Copa do Brasil. Mas da forma como a tabela abriu, era para estar com 6 milhões e 590 mil reais. E... Caramba, tu tinha falado, eu estava falando aqui antes da cota, que eu ia comentar justamente sobre o que tu tinha dito. Não, o meu gancho foi que, talvez você tenha puxado, que nem se a resposta for sim, que César falou, que Fred falou boa sorte, mas vamos ver até quando, né? Porque nem Ítalo e Matheus e Cadico vão aguentar muito tempo também. É inevitável você vai acreditar que daqui a 3, perdeu do Cuiabá. Aí vem para perder do Vila Nova. Recupera, era exatamente e isso. E aí? Aí eu fui falar do teto, mas enfim, saiu hoje. Tem essa estreia da Série B. Quando o Fred fala 10 dias, é 10 dias para voltar à Série B, mas na verdade o Sport joga 2 vezes na Copa do Nordeste. Aqui é um ponto onde a gente discorda um pouco. Veja, já voou da Copa do Brasil de forma precoce, ficou uma fase de voar sem ter muito questionamento, mas de forma... Eu não acho que o Sport... É óbvio que o acesso é a coisa mais importante, retornar à primeira divisão, beleza. Mas eu não acho que o Sport, campeão da Copa do Nordeste pela última vez, em 2014, com 3 vice-campeonatos de lá para cá, eu não acho que o Sport está numa posição de menosprezo. E na hora que está a pressão, significa... Eu sempre olho da porta assim, com uma competição que em algum momento pode ser um problema. Isso pode ser, eu vejo do outro lado. Eu sou mais pessimista para as coisas, mas por algum motivo eu sou mais otimista nessa coisa específica. Na hora que você tem uma pressão como essa, a Copa do Nordeste pode ser algo que pode ajudar o Sport nesses dois jogos. E não dá para, de repente, se perde do Cuiabá, aí esses 2 jogos vai com qualquer coisa. Vai Márcio Goiano, né? Márcio Goiano. Vai com Márcio Goiano, aí troca o treinador e tal. Aí, de repente, assim como a largada ruim na Série B pode
Esses 2 primeiros jogos, só são 5 jogos na Copa do Nordeste. Só são apenas 5 partidas. Então, na verdade, da semana que vem, o time já vai estar jogando ali uma chance enorme de classificação. Eu estou querendo dizer que, para mim, tem um grau de importância considerável. Eu não acho que é pouca coisa. Então, o Sport tem essa largada na segunda divisão. Depois já tem 2 jogos importantes da Copa do Nordeste, que eu acho que o Sport está muito tempo fora para ficar dizendo que não faz diferença. Embora ninguém tenha dito. Então, esse momento... Tu trata como provável transição de Roger? Não faz nem ideia, né? Então, é justamente isso. Essa transição que a gente não sabe se é provável ou se só está no campo hipotético, o quanto ela pode ainda prejudicar a temporada do Sport. Com a largada ruim na segunda divisão, pode comprometer, ainda que agora o G6 já seja suficiente para você brigar pelo acesso, né? Ou seja, não é só o 4º lugar, o 6º lugar está na briga ainda. Mas a Copa do Nordeste eu acho que tem a sua importância também. E na hora que chegar o primeiro jogo, acho que é com Jacuipense. Depois Retrô. Não tem muita margem para estar errando, não. Eu acho que não, Retrô. Não, depois ABC. Depois ABC. É porque Retrô em casa. Jacuipense, ABC e Retrô. É isso, tá? Vamos começar a ler alguns superchats para depois fazer a avaliação individual. A gente está com a enquete aberta, né? Se você demitiria Roger imediatamente, 71% do público responderia que sim. Como hoje a gente está tendo aqui muita um público visita, né? para além de torcedores do esporte, isso. sinta que esse resultado aí... Eu ia falar isso, tá muito Caramba, baixo. Mas eu acho que se lançar a enquete agora, então eu acho que fica mais fiel. Porque se relançar a enquete, porque se de 2 da manhã, meu irmão... Não, tem muita gente ainda. É só ler os comentários. Não, pô. A enquete foi lançada há 7 minutos. Não. Tem muita gente no chat e a turma tá... Não, muita gente que não é esporte. Não, Tá? não é esporte. muita. Aí votou e fica Roger, claro. Então, assim... Mas o City apesar dessa margem aí, eu acho que o City tá bem... Mas se fosse obrigado a uma comprovação de para quem você torce... Que nem Big Brother. Voto um pro CPF. Voto o CPF... Só vota sócio do esporte. Tá salvando ali, viu? Só vota sócio do esporte. Tá salvando Milênio e companhia. 95%. Deixa eu começar, tá? A ler o superchat, pra gente passar aqui. A temática Roger é uma temática que vai se repetir aqui. Última frase, antes de você entrar. mensagens. E até porque entrou no superchat, entrou uma mensagem que a gente de vez em quando esquece. É que acontece tanta coisa. O cara falou que eu acabei de lembrar. Aconteceu tanta coisa de lá pra cá que a gente esquece o trabalho que deu pra trocar o goleiro. Isso. Exatamente. Meu irmão, assim, que parece que é uma coisa, parece que é uma coisa que já ficou muito para trás, mas assim foi um dia desse, assim, trocar House por Thiago Couto, o trabalho que deu para isso acontecer. E Com direita coletiva criticando o Thiago Couto. Duas coletivas. Esse é Roger. 2 coletivas. E coletiva falando, justificando o Halls, porque tem um coração aberto. Isso. E é Ele trabalhador. Trabalhador e coração aberto. Sem palavras. É muito difícil, assim. Repito, hoje, para mim, Roger deixa de ser criticado. No próximo programa, quem vai estar aqui nessa imagem é Ítalo, é Matheus, é Cadico, é quem faz o futebol do esporte. Roger, daqui para frente, eu entendo, com muito esforço, eu entendo que faltava uma resposta. E repito, não é uma eliminação. Não empatou e perdeu nos pênaltis. Não meteu uma bola na trave aos 43 do segundo tempo. Mikael, o cara que Roger enxergou como jogador que ia mudar esse jogo, não fez uma jogada linda, rolou para Zé Roberto e Zé Roberto perdeu. Não foi isso que aconteceu. O jogador que ia mudar o jogo nem tocou na bola. Quando tocava na bola, dava 3 passadas e a marcação chegava. E foi dominado de ponta a ponta. Pô. Foi um gol aos 4 minutos e um gol aos 40 e cacetada. Isso. Então, assim, não foi uma eliminação. Foi o DNA de Roger. Foi a carinha de Roger. A mãozinha no queixo de Roger. Então, se o Sport vai para Cuiabá e perde de um time que caiu nas quartas de final do Campeonato Mato Grossense e que foi eliminado no seu primeiro jogo na Copa do Brasil, se o Sport vai lá e perde, a gente vai ficar aqui falando de Roger? Ou a gente vai falar de outro nível de incompetência, de outro nível de comprometimento, de outro nível de quem está prejudicando o esporte? Não vai ser mais Roger. A gente vai subir um nível ou subir 2 níveis. Tá? É importante dizer isso. Vamos lá, vamos começar as avaliações individuais. Eu diria que todo o programa até aqui foi voltado para Roger, para o executivo, Ítalo Rodrigues, e agora para o presidente,
Matheus Souto maior, porque a partir de agora a questão é toda com o Matheus, com o Ítalo, com o Cadico, com os que fazem futebol do esporte. Mas Roger foi o alvo principal de todo o programa até aqui. Roger mexeu numa escalação que funcionou contra o Náutico, que travou contra o Anápolis. Talvez, na hora em que a escalação tenha travado contra o Anápolis, ele pudesse ter a coragem de dizer o seguinte, até porque eu destaquei isso no programa contra o Anápolis, que ele antes teve um momento do campeonato ali, Maguari e Santa Cruz, jogo de ida contra o Retrô, jogo de volta contra o Retrô. Foram 2 pares de jogos em que ele, fora de casa contra o Maguari, utilizou 3 volantes, contra o Santa Cruz, 2 volantes e um meia, ainda que esse meia tenha sido o Marlon. Contra o Retrô, fora, 3 volantes, contra o Retrô em casa, 2 volantes e um meia. Então, esse jogo contra o Atlético, cabia 2 volantes e um meia. Roger não pensou errado em desmontar a sua tríade de volantes. Me surpreendeu ele desmontar a sua tríade tirando o seu elemento principal, que é Zé Gabriel, que é o cara que marcava mais, que dava mais sustentação, que afundava ali na saída de bola. Me surpreendeu, mas ok. No entanto, ele pensa um caminho e sai da rota do próprio caminho. Aciona Castilho para a esquerda, ok, tá? Ele leva Castilho para a esquerda, que é a posição de Castilho. Coloca Zé Roberto em campo. Me preocupou ter lançado o Zé Roberto já de titular, porque Zé Roberto dificilmente tem físico para os 90 minutos, precisaria ficar em caso de pênalti, por exemplo, acho correto não ter saído, mas não tinha Coutinho para fazer um revezamento ali de atacante. Mas ok. Porém, por que o meia não é Depena? Porque ele não colocou um meia. Porque ele não jogou com meia. Ele transformou Gustavo Maia Maia foi um ponta. numa figura de flutuação. Gustavo Maia foi um ponta. Mas flutuando com muitos erros, em vários momentos distante da jogada. Assim, é meio desgastante quando chega naquele momento que, assim, eu boto meu limite, eu não sei. A gente debate aqui por que Gustavo Maia e tal. Aí eu cheguei assim, não faço, eu não consigo alcançar. E tem problema em dizer isso. E por que um jogador, entre outros jogadores que o Sport tem, como é que esse é o jogador que tem a maior todas as chances confiança, parece ter a maior confiança do treinador. Repito, um jogador que esteve com o Ítalo em 2025 e foi tratado como alguém que não tinha condição física, técnica, de jogar pelo Criciúma na Série B. Foram 2 lances hoje, assim, muito parecidos dele, que bola pererecou ali, que ele era para ele dividir. Ele não botou o pé, ele tentou botar o corpo, a bunda. Isso, a bunda. Ele virou a bunda pra bola, pra tentar dividir a bola, ganhar a bola. Sim, um negócio inacreditável, inacreditável. As únicas jogadas positivas de Maia foram 2 ou 3 bolas que ele inverteu. Foi. Que ele deu inversões Foram de um lado ao outro. inversões. Foram boas inversões. 2 boas inversões. De Maia. E tem uma bola no primeiro tempo que ele faz tudo certo ali, ele recebe a bola perto da entrada da área, leva a bola até a entrada da área, poderia ter batido e dá um passe esticado para a Barleta e acaba desfazendo a jogada que tinha feito. Mas, Roger, pensa um caminho aceitável, apaga esse próprio caminho ao colocar Gustavo Maia como a peça de encaixe desse time. Obviamente que Gustavo Maia não funcionaria, porque Gustavo Maia vai entregar alguma coisa de forma esporádica. Eu não gosto do futebol de Gustavo Maia? Não gosto. Eu acho que Gustavo Maia precisa ser dispensado do esporte? Não. Pode ser um reserva, acionado eventualmente. Mas está jogando tanto que talvez esteja esticando essa corda a ponto de precisar ter um basta. Exatamente. Entendeu? É o que eu falo, o Roger, ele está inviabilizando os jogadores que ele gosta. Isso. Ele está matando. Gustavo Maia foi vaiado no primeiro tempo. Isso. A primeira onda de vaia do jogo. Quando chega o abuso, é isso que eu tô falando. O abuso. Não escutar a arquibancada. É perfeito. Por isso que eu falei que do Atlético e de Londrina. Enfim, eu fico voltando nesse tempo, mas é a forma como eu vi. Não acontece. Não existe o abuso de 1.500 torcedores no estádio. De 300 que. Na hora que você tá tendo um abuso de 10 mil, você reflete, você fala, caramba, assim, será? Você tem que refletir, né? Será que só eu tô que certo. só eu, assim,
Porque não costuma ser o caso. Não, realmente não costuma. São 10 mil burros ou um burro? Essa é a pergunta. São 12 mil Aí os caras burros falam, ou um pô, burro. todo mundo qualquer um seria treinador. A lógica não é essa não, mas o cara tá todo mundo vendo ali. Quando você vê existe até uma tolerância justamente porque o cara que tá na arquibancada, o cara quer ver aquilo dar certo. Mas quando chega a cota do abuso, é interessante respeitar o abuso também, porque você precisa ganhar ganhar arquibancada faz parte do trabalho do treinador também, pô. O cara não consegue ser treinador, imagino eu, ninguém consegue ser treinador sendo odiado. Não dá. Em algum momento as coisas simplesmente não acontecem, mesmo que você vai conseguindo seus resultados. Você conduzir essa relação faz parte. Ainda que na coletiva, Roger até fala da torcida, faz essa questão toda, mas não é aquela coisa. Pô, não é de elogiar. Não adianta ficar elogiando por trás. Elogia na frente, assim, na hora que você. Não adianta estar na coletiva. Quem é que era um treinador que lia tudo, meu irmão? Quando o jogo acabava. Acho que era Falcão. Não. Acho que era Oswaldo Oliveira. A leitura pós-jogo assim, você fala, meu irmão, foi. Acho que era Oswaldo. E no jogo, pô? E o pós-jogo era fantástico, mas o jogo não era. Então, nesse caso, assim, mas a torcida tem toda essa compreensão da torcida ali na coletiva pós-jogo, todos os jogos. Tente ser compreensivo na área técnica, porque aí você consegue ganhar o público. E na hora que você tiver esse respaldo, não vai adiantar a Fred tá puto aqui, não vai, meu irmão, se você tiver esse respaldo, você vai ser treinador a Série B inteira. Mas no momento atual, o respaldo sendo negativo é até assim, eu repito, é improvável. Eu falava da 38ª rodada, Fred, eu tô caindo agora pra 19ª já, tá? Sim. Pro fim do primeiro turno. Vamos lá, tá? Então, ele comete esse erro de apostar demais em Gustavo Maia. O time faz um primeiro tempo nota 0, nota 2, nota 1, nota 0. Zero. O que é que o Sport fez? Nada. Eu tinha certeza absoluta que Maia não voltaria Claro, e voltaria porra. com meia. Mas assim, Claro. certeza absoluta. Eu achei que ele... assim, Não precisava de muito, né? E alguém ainda me feito disse, duas mudanças. e alguém ainda me disse assim: cuidado para ele não tirar Zé Roberto, botar Colocar Castilho no Castilho e centroavante colocar- e deixar Maia Maia lá. na esquerda para abrir pro meia. Seria melhor do que voltar sem nenhuma mudança. Total. Não sei qual seria a sua outra. Essa, e eu achei... porque eu achei o primeiro tempo de Pulse Eu também teria feito justamente essa. Muito mal. muito mal e nervoso E demais. já tinha um amarelo, fez Tomou duas faltas amarelo. duras. Tava enervado. preocupado em devolver porrada. Isso. Eu tive a mesma sensação. Então, eu teria eu- mudado o Pulse Eu também. teria voltado com o Matheus. também teria Também assim, é um voltado. negócio que a gente precisa resolver, tá? Sim, Matheus é uma coisa que precisa ser resolvida. Tem condições ou não tem? perfeito. Não dá pra ficar no banco sem poder jogar. Perfeito. Bota pra jogo. Vamos ver se tem condições ou não tem. Perfeito. Se não tiver condições, velho, segue o jogo, vai para outro clube, não fica à disposição. Mas não dá pra gente ter um lateral no banco sem saber se ele vai poder jogar ou não. Se ele tem condições emocionais de jogar ou não. Perfeito. Tem que jogar, uma hora vai ter que jogar. E aí é o primeiro erro de Roger. Vem o segundo erro, que é a manutenção do time. E a partir daí, já ficou tarde demais. Aí ele foi castigado, tendo que gastar mais uma substituição com a lesão do zagueiro. Exatamente. E aí teve a história de Barleta. E aí outro erro dele. Mikael. Quando o Barleta sai, antes de tá. Mikael ainda tem outro. Quando o Barleta sai, ele leva Castilho para a direita. É Sim, sempre. Nunca é Gustavo Maia que é o sacrificado. Não. Gustavo O Maia, sacrificado é Castilho. Aí precisa substituir Gustavo Maia, porque Gustavo Maia, detalhe, viu? Só Pediu pra saiu sair, porque teve pediu uma pra sair. cãibrazinha e pediu para sair. Pediu pra sair. Caiu, olhou logo pro Caiu, olhou pro treinador com cãibra. Aí Roger precisou tirar o seu jogador. E aí é que ele chama Mikael. Aí ele não já chama tava Mikael. Mikael, pô. Com todo respeito a Mikael. Pelo amor de Deus, não era o jogo pra Mikael, tá? Não era o jogo pra Mikael. Roger tá. Por mais que Cleison não tenha jogado nada, Nada. quinta-feira, Isso. é Cleison, velho. É Cleison. É Cleison. Ou Max na direita. Max. Até pra que Yuri possa voltar pro lugar dele. Isso. Você tem que pensar assim: quem é o meu melhor agora? É Yuri. Porque Roger achava que o melhor era Gustavo Maia, certo? Sim. Então eu tô na cabeça de Roger. Saiu Gustavo Maia, É. sobrou Yuri. Caralho, saiu meu melhor jogador, Maia sentiu, tô fudido. Quem é que é o meu jogador É agora? Max, não é nem Cleison, é É. Max. Max é a primeira opção. Você trazia Yuri Castilho pra esquerda e colocava Max onde ele resolveu encaixar Max. Isso. Já que ele escolheu que Max. Porque ele também poderia trazer Depena pra esquerda, colocar Max no meio, mas ele só
Para ele só tem múltiplas funções, só são capazes Marlon e Gustavo Maia. E a entrada de Mikael é a assinatura final de Roger, que foi chamado de burro mais de uma vez, que foi xingado, porque além de ser chamado de burro... Foi além do Foi- burro. Tá? O foi burro além já do tinha burro, sido é. chamado, né? Mas aí teve o estádio inteiro. xingando ele. E Roger, o Vai, resto né? você Então, o sabe. estádio inteiro xingando ele. A comissão técnica dele, tá? Fazendo gestos pra torcida. Enfim. A maior cara de último. Bota o vídeo aí, João, desse... João tá com o vídeo na agulha, pode colocar agora então, João. Só pra- gente fechar de uma vez por todas o tema Roger, porque senão a gente vai amanhecer aqui falando de Roger. Vai fazer igual a live de Aquela Gabriel live, Amaral. né? Que só Até cair. termina quando... Era com quando- Roger. Era Roger. Não, Roger Machado. pô. Machado, Sim, cara. Machado, Sim. Machado. Era Roger Machado. Era um Roger. Não era esse Roger. Eu fico, viu? Se eu tivesse uma sinalizaçãozinha que podia cair, eu ia até 11 da manhã fácil aqui. Agora a gente ia ter que pedir uma comidinha e tal. né? Total. dá A pra- turma manda, pô. Vê só. A turma mandava aqui, chegava café da manhã. Veja só, se alguém mandasse uma mensagem assim, ó, talvez tá tendo uma reunião agora. Fica aí. Fica Segura. aí. Ou então a reunião é 7 da manhã, a gente ficava. Agora, sem Aí não dá. Sem uma sinalização. talvez. E sem tá? conhecer... Porque assim... Sem conhecer o estilo do presidente. né? Exatamente, porra. Porque o presidente tá aí há 2 meses, né? Será, Ele não sabe. É como uma que- primeira movimentação desse tipo, né, se for o caso. Vamos pro vídeo? Volta de novo, foi muito rápido. Porque, assim, ele tá vociferando contra a torcida, pô. Tá inacreditável. Eduardo Ábido. Já coloquei aqui o muito bom Roger. Teremos outros. Tá? Vários. E aí, na hora de começar a analisar o time, eu acho importante dizer alguma coisa. Dizer uma coisa aqui. Sobre aquela ideia de que os jogadores erraram por querer, quiseram jogar para demitir Roger. Ninguém aqui acredita nisso. Foram muitos erros de 1 metro, de passe de 1 metro, foram muitos erros. Tecnicamente, assim, é uma partida horrorosa. Eu não sei se alguém consegue chegar no razoável aqui hoje. Eu não sei se alguém consegue chegar no que não. razoável. No razoável, eu não sei se alguém chega. Eu acho que não. Foi uma noite horrorosa. Mas, Roger criou um time tão desarrumado, que era isso que eu queria que se entendesse, que no nível de desarrumação que estava, é difícil acertar um passe. Porque você não tem nada encaixado, nada trabalhado, nada conectado. É sempre salve-se quem puder. Recebe a bola e vê o que é que faz. E aí é mais difícil. Tá? É o jogador tendo que fazer uma leitura do que não tem ninguém perto, não tem triangulação, não tem aproximação, não tem absolutamente nada. Isso aqui é um deserto de tentativas. Tá? Já falamos muito de Gustavo Maia, personagem, símbolo principal Símbolo. da era Roger. Símbolo. Tá? Mais até do que Zé Gabriel, porque Zé Gabriel respondeu de alguma forma. E Maia não respondeu. Fez assim. Foi bem contra o Náutico? Foi. Fez o golzinho contra o Retrô? Fez nos aflitos. Foi bem nos primeiros 30 minutos contra a decisão? Pelo amor de Deus, pô. Esquece isso, Roger. Deleta isso da cabeça, pelo amor de Deus. Agora, minha boquinha, às vezes, eu falei no estádio. Eu tava no estádio, no 5-0 contra o Decisão. Que queria marcar, né? Eu falei, vai aguentar uns 2 ou 3 jogos de Gustavo Maia titular por causa dessa partida. Eu não imaginava que seriam 11. Mas aí porque ele fez o gol contra o Retrô. Aí Contra o foi Retrô, ele renovou. retroalimentando, né? Contra o Retrô eu falei. fez Mais a 10 jogada jogos. E aí na final foi super bem. Não, aí eu reconheço. Na final foi super bem, tá? Mas hoje, assim como contra o Anápolis, foi um dos piores em campo, tá? Inútil. Muito mal. Tá? Inútil. Não ajuda. Não ajuda na frente, não ajuda E detalhe, marcando, não marca. É ele que leva o tranquinho e perde É a bola do ele. primeiro gol. Veja, o lance é aos 4 minutos, eu acho que aos 3 teve um lance similar. Sim, exatamente. Que ele também leva um trancozinho um pouco mais fora da área. Sim. Também leva um trancozinho igual. Pede falta. Já estava claro. O culpado do gol foi ele. 1 minuto e meio de jogo, já estava claro que o juiz não ia marcar todo tipo de falta. Teve um encontrão lá com o Zé Roberto Sim. na área, depois teve um outro pedido de falta que ele não deu, e ele não ia dar. E ele cai, pede falta, o juiz não dá. E aí, 1 minuto depois, na meia-lua, se choca ali, enfim, culpado do gol. Do gol. Então, Gustavo Maia já fica aí como o primeiro que a gente analisa com muito mal, tá? Vamos agora voltar, vamos analisar o time a partir do goleiro. Thiago Couto não fez nenhuma defesa importante, não tem culpa direta dos gols,
Mas as bolas que foram na barra foram gols. Tá? Eu não acho que mereça o razoável de goleiro, não. Acho que fica como mal. Mal, tomou 3 gols. Tomou 3 gols. Aquele primeiro ali. 2 deles assim na cara. Dois cara a cara. Dois cara a cara, sem nenhuma possibilidade de intervenção. Toca na bola no segundo. Toca. Na cobertura? Não, Na cavadinha? cobertura foi o Ah, o segundo, o tá. segundo. O segundo. Ah, é? Ele toca, Ele toca. desvia. o segundo do Lateral. Atlético. Ele toca de leve na bola, Então, fica como mal por ela conta. Levou 3 Mal, gols, mal, né? mal. Não condena o trabalho, nada Não disso. salvou dessa vez, né? Mas fica como mal, tá? Eu só não acho que ele teve culpa nos gols, mas não. A Jô deixaria sem nota. Sem nota. Se Gil, machuca saiu muito com- rápido, né? Quantos minutos eram? Não 15, sei. 20? Ficaria sem nota. Sem nota. Benevenuto. É. Esse poderia ser razoável, mas eu acho que é mal na Mas eu conta do não time. tava Eu gostando, também, não. eu também acho que é mal. Muito pesado. Muito pesado. Perdeu muita bola pro Ronaldo também. Tentando ali pelas costas e tal. Eu acho que é mal. É difícil você extrair alguma coisa. Zé Lucas mal. Não, Zé Zé Marcos. Mal ou muito mal? Ele perdeu umas bolinhas ali. Caramba, Eu acho mal. Eu acho Mal, mal. né? Eu acho, pelo contrário, eu gostei mais dessa partida dele do que aquela lá Eu no. também, eu gostei. Mas ele, rapaz, ele perdeu duas bolas de velocidade que me assustaram. Já que perdeu foi Ramon. E ele tava mal posicionado no terceiro gol. Ele Achei fecha a partida ruim de Zé Marcos. e o Ronaldo sai. Não, sai a gente tá sozinho. dizendo mal, é porque você foi por muito mal. A gente... Eu cogitaria um muito mal pra ele, tá? Eu Não, cogitaria. Eu acho que é mal. Eu acho que é mal. E aí a gente vai fechar com o Ramon, que Aí é obviamente muito foi mal. desastroso. Aí- Inacreditável. Inacreditável. Veja, Inacreditável. o Eu primeiro achei que a gente não ia ver uma coisa parecida com o que a gente viu contra o Náutico. Que a gente viu O primeiro toque do cara. 20, quantos dias depois? 2 semanas. 2 De- semanas. Três, É. Quase 2 semanas e meia. 2 semanas e meia. O primeiro toque 17 da bola dias depois, foi a com o mesmo jogador. O mesmo. Foi o primeiro toque da bola, o primeiro toque na bola dele, ou pelo menos assim que Foi um passe errado que ele ia dar pra foi Foi horroroso. foi a continuação Horroroso. do que ele fez contra o Náutico. Foi exatamente. horroroso, Teve uma horroroso. catada de cavaco que ele deu no. Que poderia ter sido o terceiro Poderia, gol. né? que ele se choca com o cara. Ele dá um rodopio dentro da área, que é um negócio inacreditável. É inacreditável. Como ele perde pra Ronaldo no segundo gol do Atlético. Veja só, Terrível, ele não terrível. consegue. Ele devia ter feito Terrível. a falta, trocar pela expulsão. Tá? Algumas Ele não- pessoas ele não falaram. chega nem perto, ele não pô. chega nem perto. Ele não teve a opção de parar a jogada. Ele não teve a opção de parar a jogada. Correndo sem a bola e Ronaldo correndo com a bola, né? Que é Só sempre tá mais. falando pra ser segundo expulso. gol. É. No segundo Ele gol. não conseguiu ter a chance de ser Ele expulso. não alcançava Não, o cara, teve. pô. Ele Não teve. não teve. Na hora que tem Na hora a- que gira, não seria ele nem gira. expulso. Era pra ele ter feito ali a Ali, falta. então. Na hora que gira. Na hora do giro era amarelo Mas se ele fizesse. depois que gira, no momento que faz isso, que girou, Ele não conseguiu Ele não Já consegue era. nem chegar perto. puxava, Ele nem né? não conseguia Puxava. dar carrinho, não conseguia fazer nada. Não derrubaria. E aí O grande foi erro da jogada vaia dele. até E o detalhe, final. o maior erro dele não é nem ter perdido a bola, a passada ali, porque aquilo acontece. É não ter feito a falta imediatamente. Girou, passou, derruba. Amarelo. e não ter tido poder de reação pra chegar perto, Fred. Porque não é rápido, né, Ronaldo não é rápido. Ronaldo está com a bola, então você correr com a bola e você correr sem a bola, o sem a bola vai correr mais rápido, pô. E ele não consegue ultrapassar o Ronaldo, chega perto e o Ronaldo aqui no corpo dá um encontrão muito ruim, um negócio muito ruim mesmo. E eu achei a entrevista dele ruim também depois do jogo. Aí eu escolhi tá aqui, escolheu não. Você tá aqui. Você tá aqui, você tem contrato. Custou 1 milhão. 1 milhãozinho. E é um cara que foi ok no ano passado, né? Na reta final do ano passado foi ok. Teve... Bem ok. Tanto é que a permanência dele, todo não, mas boa parte da torcida, porra, é um bom cara que fica. É, começa o ano como totalmente. capitão. Bem. Bem. Ok. Assustador. Quando, E algumas pessoas interpretaram a fala dele como É, uma nem crítica a achei, Roger. nem Não achei. achei isso tudo não também. ele joga uma realidade. É, que o time vinha O mal. time já vinha É. mal, tava perdendo, tava Porque, detalhe, ganhando, mas não tava jogando Pronto, bem. talvez a gente tenha chegado a um ponto. Algumas pessoas consideraram que isso foi uma crítica a Roger porque é assunto proibido. Porque Roger não admite que o time joga mal. É. Pode ser. Porque Ítalo não admite que o time joga mal. Porque se vive uma doce ilusão de que o time joga bem. Porque diretor de clube fica mandando mensagem dizendo que é invicto, que tem quantos por cento de aproveitamento, e o time é horroroso. Em 99% dos jogos. Nem dá isso, estatisticamente dá 92% dos jogos. Horroroso, tá? Os dois laterais tiveram uma noite muito ruim, tá? Filipinho foi pior. Foi pior. Porque Felipe foi pior. Pulse
consegue uma leve recuperação no segundo tempo. Consegue. Dá uma bola, um bom cruzamento. Mas o Primeiro primeiro muito tempo, ruim. Filipinho foi mal o jogo todo. O jogo todo. Mas né? eu Por isso acho foi pior. que o primeiro tempo de Pulse, Filipinho teve uma... Teve. Caramba, Cássio. eu acho que... Teve. Não, porque o de Pulse foi defensivamente um problema. Assim. Filipinho não entregou, mas errou tudo. Errou Errou tudo, tudo. errou É. passe. Foi errou... parecido com Desportiva. E parecido, tudo. parecido com o Nápoles também. Errou Ele foi muito tudo, mal nos 3 jogos. Errou tudo, mas não tem aquele erro que gera um contra-ataque, que gera um gol. No último terço, precisava de um corte, ele acertava. Ele precisava erra na cortar. construção. Ele erra dá um quando cruzamento perfeito no começo do jogo para Zé Roberto, que não faz o gol, né? Ele erra quando ele tem a bola para construção. Isso. Mas foi muito mal, Filipinho. Muito Vamos mal. começar Pra logo mim com o é muito Filipinho. mal, muito mal. Filipinho muito mal. Eu acho que Pulse é mal só. Eu Conseguiu iria- ter um... Eu também iria Na de reta mal. final era o único que levava a bola por ali. Deixar registrar, pra mim foi muito mal. No primeiro tempo, assim, não tem como... Mas você concorda que ele teve uma leve melhora no Teve, seu mas jogo? pra mim não a ponto de mudar a nota. Você acha que foi muito... Zé Lucas, pra mim, muito mal. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Errou Errou muito. tudo, assim. Esse errou bolas perigosas, inclusive. Teve um lance que ele foi bem até o Saiu cortando que ele todo saiu cortando, mundo, mas né? deveria ter soltado a bola, não soltou e o cara tira e ele não sofre a Tem falta. uma bola ou outra de distribuição, mas Sim. ali qualquer um faz também, né? Não vamos só porque o menino... Qualquer um não, mas qualquer um não, mas Mas Zé Gabriel faz, por exemplo. Zé Gabriel faz. Ele teve uma partida hoje abaixo Muito de todas mal, que não. Zé Gabriel jogou. muito mal, muito mal. Vamos ser justos? Muito mal. Ele hoje jogou na função do Zé Gabriel. O Zé Gabriel foi melhor, assim, do que essa versão dele hoje. Né? Não teve uma Foi partida muito tão mal, ruim não do Zé tem- Gabriel. Não é, como a gente Não fala, tem não alívio não não, é... não tem alívio não. Tem não. Não é... Pô, negócio de leite não, é... Café com leite. Café com leite. com Tá, leite. pô. Iago Felipe. Achei mal. Errou tudo também, Pra viu? mim mal, viu? Bem mal. Muito mal também, né? Então. Achei muito mal. Muito mal. Muito mal. Seu Biel que entrou, Caramba. Teve um... Parecia que ele tava cansado que nem os outros, assim, alguns passos que ele... Mas, veja, o tamanho... Eu achei que ele tem porte de jogador, sabe? o novo Kaká, disseram. Soltaram essa, foi? Mas de brincadeira, né? Não. Não, mas... Eu escutei, Não, o, não, eu mas escutei esse o novo negócio de- Chave, mas porque ele esse joga neg- com a 6, É, pô. mas esse negócio Também, Chave. também. Perguntar por que Mas esse mundo esse joga negócio de seis? porte- Chave, Chave. pô. Esse negócio de porte... Chave ou Iniesta, porque eles trocavam, né? É. Chave era 6 na Espanha e 8 no Barcelona. Iniesta era 6 em um e 8 no outro. Esse negócio de porte eu falo porque uma vez o Sport contratou um cara, tá até com o Fred assim. Aí, assim, nenhum problema, pode até jogar, basta contratar, mas chamou a atenção. Aí o Fred disse, cara, o Sport contratou um anão. Assim, Quem era? tu lembra? Esse é 2008, 2009, aquela já Elton, é? Elton Arábia, 2010. Meu irmão, isso é assim, Muito pequeno, muito, né? muito Muito baixinho. E olha Muito que baixinho. que o cabelão ainda dava mais uns Elton 3 ou 4 Arábia centímetros. Ali era arma, aquilo era surgiu arma. bem demais no Corinthians. Pô. Mas assim, pô, caramba, mas era Surgiu como uma grande promessa. mas destoava. Em algum momento do futebol pesa. Tem que ser extra classe. É. Pra ser daquele tamanho tem que ser extra classe. Vamos lá. Sim, Biel. Mal. Mal. Não vou pra muito mal, não, porque jogou pouco, não é Vamos de mal, responsabilizado. vamos de mal. É, mas mal. Mas teve uns errinhos assim Teve, que... chato. Entrou, acertou as 2 primeiras bolas, depois acabou no jogo. Também Mas time, né? entrou também, não vai fazer como? Treinou, Destruído. jogou ali? Certamente não, tá? Gustavo Maia a gente já analisou. Vamos pros outros 3 atacantes, tá? Barleta. Veja, Muito mal. mal. É o que tava. Pra mim, inclusive, foi o melhor do ataque. Não achei não, achei Zé o melhor. Porra. Barleta errou tudo, pô. Barleta Achei pra mim foi muito muito mal. Achei muito mal. Barleta pra mim muito mal. Acho que errou tudo, Não. deixou a bola... É o melhor. A bola tava Na viva. verdade, o melhor foi Castilho, É o fez o melhor no ataque, só isso. Só, mas Só. É o quê? sofreu umas faltas. Achei mal também. Achei mal. Achei muito mal Eu também. achei os dois mal. Eu achei que o ataque todo foi mal. Por isso que eu queria Não, dizer. não tem ninguém razoável. Por isso que, não. por isso que eu disse, é uma nota dentro de um sarrafo Mas pra mim, pressão. Barleta foi pior do que Zé Roberto. Zé Roberto brigou, tentou alguma coisa. Brigou de fato. Eu acho que o Barleta fez isso também, tá? Fez nada, pô. Fez nada, pô. Não é só uma jogada, pô. Teve bola boa. Porque assim, ao contrário de Zé, ele recebeu algumas bolas boas dentro da área e errou tudo, pô. Depena muito mal, viu? Sumiu Muito mal. do jogo, Muito entrou e mal. não apareceu. Quando entrou, teve eu Isso. acho que 2 minutos ali, 3 Isso. minutos. Mas depois sumiu e no final ele tenta voltar pro jogo, mas aí já... E Mikael mal, né? Ele Não mal, vamos mal, também. mal, é. mal, mal.
Esse é café com leite, Cássio. Pronto, você queria um café com leite? Mikael, pra resolver um jogo desse, é café com leite. Vê só. Só essa substituição ali, pra mim, já se viria. Se Roger tivesse acertado tudo, mas chegasse à conclusão, faltando 15 minutos, que Mikael era a solução. Meu amigo, que campinho. Pronto, essa é uma pergunta que falta na coletiva. Essa é uma pergunta. Por que, Mikael? Por que Mikael? E por que não Max? E por que não Cleison? Por que Mikael? Aí As vai responder. coletivas hoje são- Não, treinou bem durante a semana. Só pode fazer uma pergunta, né? Treinou bem durante a semana. Eu achei que hoje Não, mas até vai dizer tava isso meio mesmo, liberado. Mas acho que a assim. resposta seria meio padrão. Treinou bem durante a semana. Mas é porque eu acho que falta. Enfim, é o nosso jornalismo, né? É uma discussão muito mais ampla. Porque eu acho que às vezes faltam perguntas específicas. Eu acho que às vezes se constrói muito tentar fazer uma pergunta inteligente e às vezes a pergunta melhor é mais simples. O nosso mercado. Não, é que nem como Falando a realidade aqui, aquele o nosso repórter- mercado. O o nosso repórter da ESPN é o clássico. Por quê? Cícero. É Cícero. Cícero Melo. Por que Valdemar? É. Acabou. O nosso mercado, assim, sendo muito claro, Por que, Valdemar? o mercado enfim, a profissão do jornalismo, você vê assim, tem poucos veículos hoje que mandam repórteres de fato pro jogo. Então, assim, aí você vai ter gente que não tá preparada e qualificada para estar ali nesse momento. Em outro tipo de coletiva, talvez tivesse. Que, por exemplo, teve uma pergunta ali sobre dinheiro, não sei o quê. Acabou sendo uma que Ítalo deu a resposta Que gera risadinha, né? que se lascou aí, né? Inclusive, agora a gente fecha, tá? Esse campinho dos piores avaliações que um time já teve assim, aqui. terrível. E a atuação foi. E detalhe, e não é a derrota, não. A derrota, inclusive, reflete o que foi o jogo mesmo. Assim, foi terrível a atuação. E no final das contas aqui, tá? Algumas pessoas vão dizer, como é que o time joga desse jeito e o culpado é Roger? É óbvio que o culpado é Roger. O principal culpado do time jogar desse jeito, ser tão pobre de ideias, tão salve-se quem puder, tá? 11 exércitozinhos de um homem só, porque não há coletividade alguma no time do Sport.